Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje número 164. Uma coroa na cabeça e uma estatueta na mão. E quando eu penso em estatueta, eu penso em Oscar, Thiago Faria, então eu vou pedir pro Chico Firman explicar. Mas não fui eu que dei esse título. Foi o Thiago Faria. Então o Thiago que traz pra cá. Mas é porque hoje nós temos dois filmes aí com muitas chances de ganhar estatuetas. 15 indicações no total, é isso? No total temos 15. 10 indicações para A Favorita, o filme da realeza do nosso diretor grego Yorgos Lanthimos. Desde já o favorito de uma certa varandeira. Quem será, hein? Quem será nessa mesa aqui? E teremos 5 indicações do Green Book, O Guia, o filme dirigido pelo Peter Farrelly sobre uma amizade talvez improvável. Vamos desvendar essa Desde amizade. já o favorito de um certo varandeiro? Será? Fã da carreira dos Farrelly? Será que ele é o filme favorito dele? Vamos aguardar. Vamos aguardar. E aí, Chico, como estamos? Muito bem, com você? Tudo tranquilo. certo? Então vamos falar desses filmes hoje e a gente pode começar com o boletim do Oscar, né? Vamos! O que Poxa. tá acontecendo essa semana? Olha, aconteceu um negócio muito importante que foi o SAG, o prêmio do Screen Actors Guild of America, né, o sindicato dos atores. E o vencedor do SAG, algumas pessoas já apostavam nele, existia a possibilidade forte dele ganhar, e ele aconteceu a possibilidade que foi a vitória do Pantera Negra. Pegou um pouco de pegou muita gente de surpresa, né? Porque muita gente esperava que fosse um voto um pouco mais tradicional, um voto talvez para um Nasce uma Estrela, um voto para Infiltrado na Clã, né? Que eram os dois principais concorrentes dele na categoria. Tinha o Bohemian Rhapsody e tinha o Podre de Ricos, que não estava meio completando a lista lá. Mas o Pantera Negra terminou sendo escolhido dos atores. Roma não era indicável, né? Eu não sei se era indicável, mas não foi indicado. Um que era indicável e não foi indicado foi A Favorita, né? Que inclusive teve 3 atrizes indicadas, né? Poderia tranquilamente estar lá. Outro que poderia tranquilamente estar lá é o Vice também, que tinha 2 atores indicados. No Oscar tem 3 atores indicados. Ele poderia estar lá também, mas eles deixaram para lá e preferiram filmes menos prováveis, como Pantera Negra, como O Podre de Ricos mais e tal. Mais populares, né? Exatamente, assim. Então eu acho que aí a gente tem que tentar ler o que está acontecendo. Provavelmente os atores pensaram assim, vamos premiar o filme que foi o que mais causou esse ano, que mais... o ano passado, no caso, né? É o campeão de bilheteria nos Estados Unidos, o segundo do mundo, só perdeu para a sequência dele, que é Os Vingadores. É o filme que provocou uma leva de críticas positivas, porque por levar o negro para um blockbuster, assim, então muitos jovens negros que nunca se viram representados foram para o cinema e viram lá um herói negro. Então teve um impacto social muito grande também. Então ele compra muitos discursos, assim. O discurso da indústria, o discurso da crítica, o discurso social. Tem muita coisa que justifica essa premiação. Agora o que acontece, né, com a vitória desse filme junto da corrida do Oscar? Nesse baralho todo, Eu acho que Pantera Negra surge como uma possibilidade. Porque hoje a situação que a gente tem é o seguinte. O filme mais tranquilo, vamos dizer assim, na corrida pro Oscar é um filme da Netflix em espanhol. Então, será que o Oscar está preparado para aceitar a Netflix tão prontamente, tão lindamente assim, abraçar e já dar um prêmio de melhor filme para eles, na primeira indicação que a Netflix tem nessa categoria? Será que não é a hora de reafirmar o cinema, a indústria de cinema mais tradicional? E aí Pantera Negra não seria um exemplar, né? Um exemplo, sei lá, uma alternativa muito concreta? Pode ser, porque todos os outros filmes foram meio que caindo. O Nasce uma Estrela sumiu na temporada, na premiação, não ganhou nada, contas, né? Nada. O Green Book ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Sindicato dos Produtores,
mas tem uma polêmica muito grande. O Oscar tá fugindo de polêmica, ele não quer mais polêmica. Já teve muita polêmica nos últimos tempos, então não sei se ele vai ser uma alternativa viável ainda. Seria, teoricamente. No começo da temporada parecia o filme que poderia ter Oscar de Roma. Agora, não sei se vai ser tão fácil assim. E os outros não se firmaram. O Infiltrado na Clã, assim, tá lá, aparecendo em tudo, mas não tá ganhando nada. Absolutamente nada. A Favorita também. Só faz completar a lista. E o Vice também sumido. Foi muito dividida a recepção e tal. Então nenhum filme tem força, parece ter força suficiente para derrubar o Roma. E o Pantera Negra pode surgir lá como uma Alternativa viável. uma alternativa viável e, assim, justificável. Dizer assim, nossa, votamos num filme que traz a representatividade pro blockbuster, sabe? Traz pro centro da indústria uma discussão importante e tal. Então, pode ser, sim, uma alternativa. E aí, vamos ver o que acontece, né? E aí, Thiago, o que você achou da vitória do Pantera Negra? Eu achei ótimo. E seria ótimo se ganhasse o Oscar. Mas eu ainda acho improvável, viu? Eu entendo o que o Chico diz, porque as possibilidades estão muito abertas e a cada semana a gente tem uma surpresa com essas premiações prévias, que são prévias do Oscar, mas eu não sei se a ala mais conservadora da academia está pronta para dar um prêmio para um filme da Marvel, um filme tão ligado a toda a mitologia de super-heróis. Eu não sei. Acho que tem um suas tabu. dúvidas ainda. Acho que tem um tabu aí. Eu acho que tem também, Thiago, mas sabe o que eu acho que pode, sei lá, favorecer o Pantera Negra nessa história? A Variety publicou um texto que eu concordo plenamente, assim, a gente não sabe mais que academia que existe hoje. É uma academia muito louca, na verdade, assim, porque é uma academia que tem filmes muito tradicionais, com muitas indicações, Green Book, Nasce uma Estrela estão lá, muito fortes em número de indicações, e a gente tem pequenas revoluções ali. A gente tem a primeira vez que um filme do Spike Lee é indicado ao Oscar, a gente tem de melhor filme e melhor direção, a gente tem um filme da Netflix finalmente indicado ao Oscar de melhor filme, a gente tem um filme de super-herói indicado ao Oscar de melhor filme, a gente tem dos 20 indicados de atuação, 7 são de papéis LGBT. Então, isso nunca aconteceu. E é interessante porque nenhum deles, o foco é o LGBT, em nenhum desses filmes. O foco sempre é outra coisa, mas eles estão lá. Ou seja, é até uma maneira mais interessante de olhar para essa questão. Assim, as coisas estão espalhadas, elas não precisam ser o principal, o tema principal. Não sei, eu acho que a academia tá muito louca, assim, temos vários... A sensação que a academia se modernizou, né? Eu não sei Mas eu eu não acho que sei ainda é se modernizou. Eu acho que é um período de transição. Eu posso fazer um cantinho do ouvinte Pode. bônus track? Bônus track. Antes do cantinho do ouvinte, é uma bônus track diferente, Tá liberado, que vem vamos lá. antes. Sim. É que o Vitor Martins, ele deixou um comentário que eu achei que tem tudo a ver com essa nossa discussão. Eu gostei muito do que ele escreveu, concordo com ele. Ele diz assim, eu posso estar viajando, mas consegui enxergar 2 academias dentro do Oscar. Sim. Uma nova, querendo sair do lugar comum, provavelmente resultado de seus novos integrantes, e a academia antiga, que continua com sua mesma visão de mundo e do cinema. De um lado temos indicação de Pantera Negra e um filme de streaming em preto e branco, que seria Roma, falado em espanhol. Mas ao mesmo tempo temos uma cinebiografia qualquer nota, que seria o Bohemian Rhapsody, e um filme que contemporiza o racismo, o Green Book. Engraçado notar que 29 anos depois de Conduzindo Miss Daisy ganhar e Faça a Coisa Certa ser esnobado nas categorias principais, um filme que faça referência a Miss Daisy concorra com um filme do Spike Lee. É como se abrisse espaço ao diferente, mas o velho ainda mantivesse o seu lugar. É muito curioso esse É paralelo. Né? Então eu acho que isso está acontecendo realmente, assim, tem uma academia tradicional ali que continua firme e parece que está com mais vontade de aparecer. Até talvez o ano tenha deixado isso, vamos dizer assim. Mas tem uma academia em transformação, né? A gente tem 2 atrizes mexicanas indicadas. A gente tem... 3 diretores estrangeiros. 3 diretores estrangeiros. Tem bastante coisa. E filmes estrangeiros indicados em outras categorias também. O Roma está indicado em som, em 2 categorias de som. Quando é que a gente imaginar que um filme estrangeiro, vamos dizer assim, né? Estaria indicado nas categorias de som, assim... Acho era bem provável. Mas é isso, aí tem um Bohemian Rhapsody, né, concorrendo com em várias categorias também.
filme acéfalo, porque não tem diretor oficialmente, porque senão dá problema. E tem o Green Book, que eu acho que é o principal representante dessa velha academia. Eu acho que mais que o Bohemian Rhapsody até. E é curioso que hoje o episódio a gente vai trazer um filme que é muito representante dessa academia mais ousada, que é a favorita, e um filme que fala por esse velho Oscar, que é o Green Book. Eu acho que é um momento de transição e que é interessante por ser um momento de transição também. Talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma academia mais moderna, mais aberta e sem todos esses resquícios de um passado hollywoodiano, mas o momento que a gente está vivendo tem um pouco dessas duas coisas e eu acho bem interessante por isso, viu? Uhum. Não, também acho bem, bem legal, assim, que principalmente porque traz muitas surpresas e a gente gosta de que aconteçam surpresas no Oscar, porque tudo é muito batido, geralmente, né? Muito igual. Voltando a falar do SEG, terminando esse papo, na verdade, assim, o Rami Malek ganhou o melhor ator. Eu acho que ele e o Christian Bale estão se debatendo pro Oscar. A gente ainda vai ter o BAFTA no meio do caminho. Acho que muito provável que ele ganhe também o BAFTA, porque, enfim, é um filme muito inglês também ao mesmo tempo. Glenn Close ganhou melhor atriz. Eu acho que a Olivia Colman vai ganhar o BAFTA também, porque essa daí eu acho que não tem nem como, né, da outra coisa. E aí as duas vão meio que brigar muito forte também. Ainda acho que a Glenn Close ganha, mas eu acho que a Olivia Colman pode ser uma surpresa bem provável também. Melhor ator, eu acho que vai... Ator coadjuvante, eu acho que é Mahershala Ali, ganhou agora de novo. Tá ganhando tudo na reta final. Tá ganhando tudo e tá muito... plácido, vamos dizer assim, no meio dessa turbulência do Green Book, assim. Ele não tá abalável e é aquela coisa, ele sobe no palco e as pessoas amam ele porque ele é um lorde, porque ele é muito legal e tal, lá. Só fez o filme... não posso falar. Depois a gente fala sobre esse filme. E melhor atriz coadjuvante foi uma grande surpresa, porque quem ganhou foi uma atriz que não tá indicada pro Oscar, que é a Emily Blunt. Ela estava indicada a 2 SEGs, ela concorria também como melhor atriz Mary Poppins. Por Mary Poppins, ela ganhou por Um Lugar Silencioso. E, enfim, embaralha bastante as possibilidades nessa categoria, mas eu acho que a vitória dela, que não está indicada ao Oscar, desmerece um pouco as indicações da Amy Adams e das duas atrizes da favorita, Emma Stone e Rachel Weisz. Deixando espaço para Regina King, que não tinha sido indicada ao SEG. Exatamente, e também ao BAFTA. Eu imagino que... Eu acho que a Rachel Weisz ou a Emma Stone ganham o BAFTA de melhor atriz coadjuvante. Acho que a favorita vai ganhar bastante coisa no BAFTA. E eu acho que aí embola um pouquinho, mas a Regina King fica meio solta, assim, parece a grande atriz dessa categoria na temporada, assim, apesar de não ter concorrido em alguns prêmios fortes. Por aí, eu acho que tá aí. Aí vamos ter ainda no meio do caminho o DGA, o prêmio do Directors Guild of America, e esse sim eu acho que vai indicar o que vai acontecer. Uma consolidação forte aí de possíveis vencedores. Porque o que acontece? Eu acho difícil o Bradley Cooper ganhar o DGA, porque ele está indicado como diretor estreante também. Tem 2 indicações ele. Então é bem capaz de ele ganhar diretor estreante e deixarem o prêmio principal para outro, que pode ser o Cuarón mesmo. Se o Cuarón ganhar, aí eu acho que embola tudo, assim, porque vai ter o PGA com Green Book, o Pantera Negra no SEG, e aí o Cuarón, o Roma, né, ganhando o DGA. Então vai ser aquele ano do Spotlight, Moonlight, Spotlight, A Grande Aposta e o Regresso. Vai ser uma loucura. Muito bom. Tá bom de Oscar por hoje? Vamos então falar... Tá nada, tem mais 2 filmes do Oscar. Exatamente. Mas eles vão estar lá embutidos na conversa, né? Embutidos, boa. Você gostou dessa? Gostei. Vamos pro Castelo Britânico, Chris Lume. Pois é. A Favorita. Filme dirigido pelo Yorgos Lanthimos, grego de 45 anos. Vocês sabiam que ele é filho de um ex-jogador da seleção grega de basquete masculino? Sério? E que ele jogou basquete na faculdade? Curioso, Michel. Curioso, eu achei mais. E não fez nenhum filme sobre basquete ainda pra você botar até naquela lista? Pode estar chegando aí. Quem sabe, talvez um futuro, filme né? sobre jogadores presos numa quadra de basquete, tendo que seguir regras muito específicas para sobreviver. Talvez uma coisa mais clichê, como um treinador enérgico, só que indo além do que estamos acostumados no treinamento para seus jogadores, né? Confinados numa quadra. Acho que tá confinados muito simples. de maneira sádica, muito digamos simples. assim, Eu acho que né? tem que ter uma coisa mais meio bizarra aí. Tá faltando. Se não tiver bizarro, não é Yorgos Lanthimos, né? Pois é. A gente falou sobre ele no episódio 117, que se chamava Fora dos Trilhos, enquanto nós falamos do filme O Sacrifício do Cervo Sagrado.
Relembrando pra quem não ouviu ou não conhece, ele dirigiu filmes como Dente Canino, Alpes, Attenberg não, ele fez o roteiro. O Lagosta, e agora tá aí com A Favorita. Michel, você que conhece muito sobre o Yorgos e tem seu Excel sempre muito não, né? à disposição, A Favorita é o primeiro filme em que ele não participa do roteiro, não é? Isso. Os outros todos criação dele, participação dele, roteiro dele. Primeiro vez que ele pega um projeto, um livro, alguma coisa já escrita. Já é o terceiro trabalho dele em inglês, né? Quer dizer, ele virou totalmente um cineasta já globalizado. É o terceiro, né? O primeiro foi o Lagosta. Exatamente. Ganhou o prêmio do júri em Veneza. E vale dizer que ele é o expoente maior dessa... conhecido como a estranha onda do cinema grego. Ah, Estranha Onda? Eu não Estranha sabia. Onda. Olha só. Exatamente. Eu achei o nome curioso. Que vinha dos filmes gregos dele, né? Ah, sim. Com certeza. Perto do Lagosta e do Não são da nada. Favorita, esses filmes daqui... os filmes gregos são bem mais pesados, né? Esses aqui são café com leite, perto do que ele tinha feito anteriormente. Sim, mas é curioso que ele tá indicado ao Oscar esse ano por direção, no Oscar de direção, e o Dogtooth, que é um desses filmes radicais da fase grega, foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Então ele tem uma ligação com o Oscar que já vem de um tempo, né? Sim, sem dúvida. Ele tá sempre sendo premiado, né? Nos festivais. O Lagosta concorreu a roteiro também. Então, ele já tá sempre presente lá, realmente. Exatamente. Vamos pra sinopse? Século XVIII, na Inglaterra. 3 mulheres dominando e manipulando a corte britânica. No centro, a rainha Anne. Olivia Colman. Entre ela, a competição por poder entre sua conselheira fiel e amante. Rachel Weisz. E a jovem prima da conselheira, Emma Stone. recém-chegada à corte. Cris Lume, o que você achou da Favorita? Olha, eu gostei bastante. Acho que é um filme que feito para essas atrizes brilharem mesmo. Fazia tempo que eu não via a Emma Stone não interpretando a Emma Stone. Talvez eu nunca tivesse visto, não tenho certeza. Então, isso já é uma coisa bacana. O show é da Olivia Colman mesmo. Mas, mesmo assim, uma das primeiras coisas que eu gosto é essa coisa das 3 personagens muito fortes, assim. Ele também... A gente estava falando aqui um pouco antes de começar de o quanto, quando você olha o cartaz, você vê as roupas e o tipo de filme e a pessoa acha que vai ver um tipo de filme, né? E, na verdade, é um pouco diferente, né? Ele tem ele é uma sátira, um escárnio, um exagero, né? Uma coisa, assim, que eu achei que ficou bem, bem interessante, assim, que dá um olhar bem diferente para tratar a realeza mesmo e tal. Ele também tem, eu acho que ele também filma de um jeito lá curioso, né? Ele tenta dar uma marca dele e, não sei, no geral me agradou. Muito bem, e você, Chico? Então, eu tenho um problema seríssimo com o Yorgos Lanthimos. Eu odeio os filmes dele. Eu detesto. Não gosto, não consigo entrar. Vejo algumas qualidades, mas pra mim os defeitos são tão grandes que eles engolem totalmente as qualidades. Então, assim, quando eu vi que ele ia fazer esse filme, eu já fiquei imaginando um pouquinho do que eu vi na tela, na verdade. Essa coisa meio bizarrinha no meio da realeza. Mas eu imaginei que ia ser um pouco mais bizarro, porque ele é meio descontrolado, né, nas obsessões dele, sei lá, visuais, estéticas, visuais, e tem um bicho aqui. E de, sei lá, de conteúdo, vamos dizer assim. Mas, estranhamente, pra mim, e surpreendentemente pra mim também, eu achei que a combinação da bizarrice, das obsessões, do estilo dele, do cinema dele, combinou de um jeito muito estranho com o filme de época. Porque, de uma maneira, de um lado, eu acho que ele conseguiu dar uma renovada num tipo de filme que a gente já sabe o que esperar do cinema, e muitas vezes é uma coisa meio modorrenta, que as pessoas não conseguem se livrar daquela coisa, sei lá, mais reverente de um filme histórico. E, ao mesmo tempo, eu acho que o modelo do filme histórico segura muito das obsessões dele, e ele não consegue ir até onde ele iria, que ele iria muito exagerar muito, desgraçar muito as coisas todas. Então eu acho que é quase como se fosse uma prisão
que meio que deixa ele sob controle. Então, eu estranhamente gostei da Favorita. Muito bem, temos um voto para gostar Nossa, da olha Favorita. só. Isso pra mim é uma surpresa. Eu tava muito curioso pelo filme porque a gente imagina o Yorgos Lanthimos com uma série de características que são típicas nos filmes dele. São filmes geralmente mais contemporâneos. Então ele não se prende a uma questão de uma época específica. Não são filmes sobre personagens que existiram, personagens reais. E geralmente são filmes que partem de ideias dele, são filmes bem pessoais. E esse filme veio de uma outra pessoa, era um roteiro que estava sendo escrito desde o final dos anos 90 pela Deborah Davis. E quando ele foi oferecido o roteiro, ele mexeu em muita coisa, mas era uma ideia que já tinha vindo, já estava sendo construída por outra pessoa. Então foi um projeto que estava me instigando mesmo, estava querendo muito ver. E eu acho que o resultado é um projeto típico de um filme de época sobre traições e batalha de poder na corte. São 3 mulheres ali guerreando pelo poder e por quem domina mais um país, com a proteção de estar ali dentro do castelo delas e tudo mais. Então você tem essa origem do filme que poderia ter sido filmada de várias maneiras, e por outro lado você tem o Yorgos Lanthimos querendo impor o cinema dele, aquele roteiro e aquela ideia. É interessante, é bem diferente dos filmes anteriores dele. Ao contrário do Chico, eu não consegui gostar muito do filme por uma série de motivos que a gente vai conversar, mas dentro da filmografia do Yorgos, eu acho que é o filme mais complicado ali. Complicado. Diferente. É um jogo, é um cabo de guerra, eu acho, entre o diretor e o material. E não sei se as coisas combinam tanto assim quanto ele acha que combinam. O resultado é estranho, é diferente, é fora do normal. Eu não sei se é positivo isso, mas é diferente, realmente. É um filme diferente. Eu acho curioso, primeiro, que tentando analisar um pouco da carreira dele, acho que ele sempre tentou tratar essa coisa dos jogos de poder nos seus personagens. Então, desde o poder do pai com relação à família em Dente Canino e aquela coisa absurda de se impor, mesmo em Alpes, na relação das 4, 5 pessoas que existem lá, também tem um jogo de poder. Lagosta também. Eu acho que sempre ele teve esse tema como uma... Em Alpes tem basquete, não tem? Não é basquete. Foi até conferir quando eu estava falando, é um atletismo. Que tem treino numa quadra. Quando nós começamos a falar, eu falei, deixa eu confirmar, que eu acho que era Me veio agora isso. uma atleta. Então eu acho que ele sempre tratou isso, mas dessa vez esse é o tema principal do filme, né? Então acho que antes ele estava subentendido isso como um tema. Eu acho curioso isso, que agora ele explora de vez esse tema. E eu, pelo contrário, eu acho, tô mais pro Chico nesse ponto, que a bizarrice dele um pouco combinou com o que eu tava vendo, pela questão principalmente da crítica social à burguesia britânica. Eu gosto principalmente quando ele trata desse tema. Acho até que quando ele fica só nas disputinhas de poder, em alguns momentos alguns momentos são interessantes, outros momentos se torna até meio banal. Mas quando tem a questão da crítica à coroa, a toda a burguesia, toda a forma como fútil e ao mesmo tempo desprezível que eles vivem. Então, por exemplo, a cena dos patos, a cena dos tomates, digamos assim, que assim eu tô conseguindo evitar spoilers do que acontece, que até as cenas em alguns momentos são feitas em câmera lenta, fica a sensação de crítica muito ácida. É como a Cris falou da sátira política. Eu achei essa parte... É o que, de longe, é o que mais me anima no filme. Além, claro, das 3 atrizes que estão incríveis, né? Uhum. Mas Michel, acho interessante a gente voltar rapidinho no que seria o cinema dele, o que é mais marcante no cinema dele. Eu acho que quando eu penso no Yorgos Lanthimos, nos filmes anteriores, eu vejo um diretor que sempre parte de uma provocação. Os filmes dele sempre, eu acho que a sinopse, todos podem ser resumidos em uma linha, que é uma grande provocação, é um grande conceito de onde ele cria a narrativa que ele vai desenvolver, a trama dos filmes. Então, no Dogtooth, que é o caso que ficou mais conhecido, que foi o filme que revelou o Yorgos para o mundo,
seria um pai com filhos dentro de uma casa e esse pai isola os filhos do mundo e cria regras muito próprias para que esses filhos cresçam de acordo com o que ele com o que ele acredita ser o ideal. o certo. Então esse é o conceito do filme. Você tem o isolamento, o poder, como você disse, e uma estrutura muito bizarra, diferente, que fisga a atenção do espectador para saber o que vai acontecer. E aí no filme ele desdobra isso até resolver a situação. Eu não tenho nada contra esse formato, eu acho que você pode provocar do jeito que você quiser, e é uma maneira até como diretores conseguem orçamento para os filmes deles, né? Você precisa ter uma ideia forte para trazer atenção, investidor, né? E tudo mais. O que me incomoda mais é como ele desenvolve essas ideias, porque eu acho que ele sempre vai jogando essas provocações como se fosse num riacho, e esse riacho vai correndo para um grande lugar comum, que é uma conclusão de que o ser humano não presta, de que a maldade vence a bondade, de que, enfim, o bem vence o mal. O mal vence o bem. Nesse E caso. são todos corroídos pelos instintos mais brutais, mais selvagens. Tipo então, em Crash. Então isso me desagrada. Eu geralmente acho uma não bosta. gosto do lugar onde ele chega, mas as propostas eu acho que são fortes, sim. E no A Favorita eu acho que tem um pouco disso também. Você parte de uma proposta que é um filme de época sobre 3 mulheres, seria um triângulo amoroso de mulheres brigando pelo poder. Então tem um chamariz ali. O Yorgos acho que não perdeu essa vontade dele por provocações, eu acho que ele viu por instigar o o público. cinema dele sendo possível nessa proposta. Exato. Né? Para mim é uma pena que aconteça no meu ponto de vista, o que acontece com os outros. É que tudo que é provocação e que é interessante vai por esse caminho de ser humano malvado, ser humano dominado pelos instintos mais selvagens, e como isso é triste, como tudo termina em sordidez, enfim, isso pra mim, eu entendo, tudo bem, assim, é um caminho que ele tem o direito de seguir. Eu acho que é um pouco diferente. Eu não sei. Porque eu acho que o uso dele do humor, eu acho assim que ele usa o humor na mesma medida em que ele usa um pouco dessa coisa da tragédia. Então, isso está muito presente, por exemplo, na personagem da Olivia Colman. Ela é uma personagem que na mesma cena ela varia do ridículo pro trágico, pro o bizarro e o, sei lá, ela é uma déspota e ao mesmo tempo é uma pessoa digna de pena na mesma cena. E eu acho isso incrível. Pra mim ela é a melhor atriz dessa temporada mesmo, assim, Glenn Close me perdoe, porém. E aí eu acho que existe um pouco disso também nas outras atrizes, na Emma Stone, nos personagens, né? Na personagem da Emma Stone e principalmente na da Rachel Weisz. Então eu acho que tem um desequilíbrio, na verdade, que eu acho que deixa as personagens ricas. Pra mim elas crescem muito porque não existe uma prisão formal, assim, de, olha, essa personagem é malvada. Eu não vejo assim. Eu vejo que sei lá, tem altos e baixos em cada uma. E pra mim isso dá uma dinâmica que eu não vejo geralmente em filmes muito enquadrados nesse gênero de filme de época, vamos dizer assim. Eu concordo sobre as atrizes. Eu acho que elas dão uma densidade que os filmes anteriores do Yorgos não têm, porque nos outros filmes ele escolhe por atuações quase congelantes. Né? Isso me incomoda totalmente. Ele quer deixar tudo antinaturais, né? Ele quer deixar tudo simbólico, né? Na verdade, aquilo ali não é um ser humano, é um símbolo para uma ideia que ele tem sobre o que seria o ser humano. Então, os filmes dele anteriores são muito por aí. Você tem atrizes muito boas que dão uma complexidade para os personagens que acho que fogem do próprio trabalho do Yorgos, e que também dependem muito do roteiro. É um roteiro que não foi ele que escreveu e, de alguma maneira, ele teria que seguir aqueles diálogos. Ele tem diálogos muito floreados, muito irônicos, né? O filme é bem sarcástico do início ao fim, e muito desse sarcasmo está nos diálogos. Então, você tem, por um lado, um roteiro muito bem definido, muito, muito irônico, sobre essas traições, essas relações entre as personagens. Por outro, você tem as atrizes que dão uma densidade para as personagens. E por outro, você tem o diretor querendo mostrar que ele está muito presente ali no filme. Então, o filme tem um uso
muito frequente de câmeras de lentes grande angulares, então ele distorce as imagens, a trilha sonora parece que está querendo torturar todo mundo que está assistindo ao filme, então ele casa música clássica com músicas mais experimentais, mais modernas. É um desequilíbrio total. Isso eu acho que torna o filme diferente. O que eu tento pensar o que, indo além do que é diferente, existe um sentido no que o Yorgos está fazendo e o que o filme o que o filme quer ser? Eu acho que, por exemplo, ele traz para quem não sabe detalhes, ele usou o livro baseado em história real, mas os fatos não são reais. Quer dizer, aquelas pessoas existiam, mas não aconteceu, pelo que eu li, nem um terço do que tá ali. Mas por outro lado, a base das relações é real. Sim, a base, a sobrinha, a prima, eu esqueci o que ela é, mas acho que é a prima. A prima, a fiel escudeira, mas, por exemplo, questiona-se altamente o possível relacionamento amoroso entre elas. Os historiadores dizem que a chance de ter acontecido é quase nula. A esposa o papel da Rachel Weisz era muito ligado ao marido que ia pra guerra, vivia por ele. Então tem mudanças assim, tô dando só uma pincelada de tudo que é diferente. O que eu acho curioso é que primeiro quando ele fazia os personagens contemporâneos e ficava essa coisa meio ultra bizarra, quando ele vai pra época, filme de época, onde a gente já sabe que havia a bizarrice por si, já acho que é uma ajuda a ser mais possível aquelas cenas serem mais aceitáveis pra gente. Então, as pessoas tinham modos, a etiqueta era completamente diferente, quer dizer, tinha essa coisa um pouco meio quase Roma antiga ainda na coroa, digamos assim. Então eu acho que isso é curioso. E outra coisa que ele traz à discussão um tema muito forte que é a mulher ali, são 3 mulheres comandando o Império Britânico. Então, a gente está acostumado a ver reis, espadas e tudo mais, e tem ali 3 mulheres disputando o seu espaço, cada uma ao seu jeito, que eu acho que é um tema altamente atual, né? Estamos aí cada vez mais trazendo esse tema à tona. Eu acho que ele meio que pega essa carona nessa onda feminista dos últimos anos, e só o fato de serem 3 protagonistas mulheres e o filme circular em torno disso, eu acho que já compra um discurso que está rolando ali, já pega, sei lá, pega carona mesmo no que está sendo discutido hoje em dia. O que eu acho, para mim, que ele quer fazer nisso, assim, já como ele está meio preso a um roteiro que não é dele, a uma proposta de cinema que... Não a proposta de cinema, né? A proposta de cinema é dele, vamos dizer assim. Mas que ele tem que se enquadrar num gênero, eu acho que ele quer bagunçar mesmo. Então, para mim, o objetivo dele é isso. Eu vou bagunçar esse negócio todo certinho aqui. Então, by James Ivory, by sei lá quem que fazia filme de época, mas vou fazer... E eu acho que ele tenta inserir o máximo de elementos dele possíveis. Não sei também se funciona a coisa da glândula angular. Quando eu vi a primeira vez, nossa, que interessante, mas depois fica negócio meio bobo. Eu acho e num determinado momento, eu fui prestando atenção a isso, porque eu sabia que haveria no filme. Num determinado momento ele abandona. Na última meia hora já não tem grande angular. Eu acho que ele... Então assim, você não vê usa em alguns momentos. A fotografia me lembra não, ela é realmente, eu acho, inspirada no Barry Lyndon. Então, em base de velas. É curioso, Chico, eu ouvi uma entrevista com ele e ele fala que Barry Lyndon era um peso pro filme, porque ele queria usar muita fotografia na penumbra, ali, luz de vela. Só que ele obrigou, durante as filmagens, que ninguém falasse em Barry Lyndon de maneira alguma, que não fosse uma referência direta pro filme. Então ele buscou várias outras referências para as pessoas da equipe assistirem. Por exemplo, Peter Greenaway, ele pediu para que as pessoas vissem. Ele pediu para que vissem aquele filme As Loucuras do Rei George. Sim. Para que vissem Amadeus, porque ele achou que o tom
poderia ser algo parecido, mas não Barry Lyndon. Mas Porque eu acho que então- o peso do Kubrick tá muito ali marcado já na trajetória do Yorgos. Muita gente compara, né, o Yorgos ao Mas Kubrick. eu acho que a fotografia, ela continua sendo Barry Lyndon. Porque Barry Lyndon acho que talvez seja a maior referência dessa fotografia de luz natural, de luz de vela e tal, não sei o que lá. Em relação ao resto do filme, eu não acho não. Eu acho que ele combina um pouco mais com Amadeus, sim, aquela coisa anárquica, que eu acho que o filme Sim. também tenta ter. Qual foi o outro filme que você falou também? As Loucuras do Rei Jorge. Que eu gosto muito desse filme, assim, até nunca mais eu revi, só vi naquela época. Mas eu acho Então, que tem um pouco também... E o que ele fala muito, Chico, é que isso que você falou, acho que ele quis bagunçar, é perfeito. Acho que você teve a leitura do filme que ele queria mesmo, que ele disse que a intenção era fazer um filme diferente, um filme de época que não desse não causasse essa sensação de estar vendo um filme de época, e sim um filme arriscado, que se aventura e que surpreende e tudo mais. Eu acho que todo o recurso que ele usa, visual e sonoro, tá ali para incomodar, para tirar a gente de um clichê, né? Que seria o do filme de época sobre a realeza. Sério e tal. Ele tá discutindo o cinema também, né? Tem uma outra camada aí que é a tentativa dele de discutir o que seria o filme de época. É um filme com muitas ambições. O Yorgos é um diretor cara super ambicioso. muito ambicioso, né? Ele não quer ser comparado ao Kubrick, mas ele força tem muita gente isso. que compara ele como sendo o novo Lars von Trier do cinema europeu. Não um cinema igual, mas nessa questão de ser provocativo e ser eu acho que diferente. tem tudo a ver. Então, Acho que tem a eu ver. acho que tem. Por mais que minha relação com o Lars von Trier seja altos e baixos, eu percebo no Lars von Trier uma intenção muito mais clara no que ele quer. O Yorgos eu ainda vejo um diretor que quer mais só perturbar, só bagunçar e menos chegar a algum ponto dele. Eu vejo isso em todos os filmes dele. São filmes que tem um ponto de partida que é uma provocação, que te deixa perguntando, nossa, que ousado, pra onde ele vai? E ele acaba não indo pra lugares tão interessantes assim. Ninguém discute o fim dos filmes dele, a gente discute o início sempre, né? Ele nunca nos leva pra algum lugar que vá abrir nossos olhos pra alguma coisa, ou discutir o cinema de uma maneira como ninguém fez. Não, acho que ele se conforma em notar que tá tudo horrível, que o ser humano tá perdido e que é tudo muito ruim. O Lars von Trier eu acho que tem um pouco dessa carga pessimista que o Yorgos tem, mas o Lars von Trier vai por outros caminhos. Ele fecha um conceito que eu acho que é mais a cara dele. Acho que o filme do Lars von Trier não é só a provocação, é a provocação e o olhar dele, que a gente já sabe como é, mas o Yorgos, fico me perguntando, é só isso? É jogo de poder o cinema dele? É isso? O olhar do Yorgos? Qual seria? Ou ele só tá provocando a gente? Eu concordo com você em relação à comparação com o Lars von Trier. Eu acho que tem tudo a ver, e ao mesmo tempo o Lars von Trier é um cineasta melhor, no sentido de ser um autor mais conciso, vamos dizer assim. Acho que ele tem uma proposta mais fechada, assim. Mas eu acho que talvez tem a tivesse ver. que comparar os 5, 6 primeiros filmes de um e 5, 6 filmes do outro. Entendeu? Aí eu acho que o Yorgos perde de lavada. Não tô falando que é pra comparar, assim, o Yorgos tá num caminho que o Lars von Trier trilhou. Se os filmes dele são melhores ou piores é uma questão que a gente pode discutir, mas assim, eu acho que ele tá nesse caminho de provocar, de fazer um cinema Mas diferente, o que eu acho que ao mesmo tempo bizarro, estranho. Mas eu vejo incomoda. isso no Lagosta, que é um filme dele que tá mais acessível porque tem o Colin Farrell e tudo mais. Que tá na Netflix. Tá na Netflix. Trouxe Assistam. esses dias. Né? Eu acho a primeira metade do Lagosta boa, como provocação. também Acho que ele bem leva boa. bem. Mas da segunda metade, do meio pro final, Banal, nossa, ele banal. se perde, né? É. Ele vira qualquer coisa. Enfim. Não sei, eu acho que ele se perde antes. Mas enfim. Mas a favorita, acho que tem vários caminhos pra você entrar no filme. E se você entra pelo caminho das atuações, é um filme interessante. Se você entra pelo caminho do roteiro, tem coisas interessantes, ainda que eu acho que é um folhetinzão, assim. É o coração de folhetim que tá no filme. É a novela mesmo, é o novelão. E se você entra pelos diálogos, é um caminho interessante mesmo. Acho que os diálogos são bons porque ele usa uma linguagem contemporânea. E parece que em algum momento eles vão começar a falar gíria. Me lembra o Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Sim, eu também ouvi a entrevista dele falando que é proposital. Inclusive as roupas usam-se tecidos mais modernos, plástico, que ele queria mesmo, era, como o Chico falou, bagunçar. Isso eu acho Então, bom. Isso eu acho bom. É a coisa do antigo com algumas coisas modernas, mas não moderno tipo de All Star. Que a Sofia Coppola que fez. ousou um pouco mais. Não chega a esse ponto do pop, mas ele mantém essa questão do moderno dialogando de alguma forma com o antigo.
Os figurinos são da Sandy Powell, que é uma das grandes figurinistas de Hollywood nos últimos 30 anos, sei lá, 20 anos. Fez figurinos daquele filme Velvet Goldmine, inclusive. Sim, ótimo. E vários outros, né, Longe dos Paraísos. Eu acho que eles são super visuais, né, super instigantes, assim, visualmente, assim. Então, assim, eu acho que, de certa maneira, em todos os aspectos do filme, ele tenta dar o seu pitaco, colocar a sua marca. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que o filme impede ele de ir para, né, o gênero, a proposta, a ideia, impede ele dele ir até onde ele gostaria, talvez. E eu acho isso muito bom, porque ele geralmente se perde, assim, para mim ele fica controlado. Não acho que é um filme que é incrível, mas eu acho que é um filme que me surpreendeu muito, porque eu ia ficar muito de saco cheio se fosse um filme tradicional do Yorgos Lanthimos, e eu me diverti vendo a Favorita. O Cris, quem é Olivia Colman? Acho que a maioria das pessoas não conhece a Olivia Colman. De onde surgiu essa mulher favorita agora por disputar o Oscar? Favorita mais ou menos, né? Favorita aqui na varanda só, né? Porque Chico acho que essa colocou barbada aí ela já é da com Glenn Close. a disputa com o Glenn Close. Quem é a Olivia Colman? O que você achou? A Olivia Colman é uma veterana da TV inglesa. Eu conheço ela de duas séries policiais, vamos dizer assim, do Broadchurch e do Gerente Noturno, The Night Manager. E ela faz dois papéis meio parecidos, assim, da investigadora, da fodona, que tá sempre ferrada. Que tá sempre tendo que dar ordem em todo mundo, ou ela tá grávida, ou ela tem que cuidar dos filhos. Ela em casa tá ruim, na rua pior ainda. E então ela tem essa coisa de ter uma pecha de ser uma atriz mais, não digo veterana, né, mas que faz uns papéis um pouco mais sênior, vamos dizer assim. Ela não é uma novata, mas que ela é desconhecida desse público mais Hollywood, né? Eu acho que é com esse filme que ela tá entrando. Ela tava no Lagosta. No Lagosta e no Assassinato no Expresso Oriente. Ela também tava nesse filme. Então, enfim, eu gosto muito dela. Ela tem... Essa é a primeira indicação dela ao BAFTA, por exemplo, de melhor atriz, né, de cinema. Mas ela tem 6 indicações para o BAFTA de TV, que também tem essa premiação no... Ela é muito forte. Claro, e ela agora ganhou 3 vezes dessa apesar de ser uma veterana da TV, agora ela faz provavelmente o grande papel dela agora na 3ª temporada do The Crown, né? Como ela vai estaremos assistindo ansiosamente. Por sinal, né, Cris? Você viu quem que vai ser a Margaret Thatcher, né? Vi, mas eu acho que a Margaret Thatcher não aparece nessa temporada ainda. Ah, vai ser na Quem próxima. vai ser? A Gillian Anderson. A Gillian Anderson. Oh. Arquivo X. Maravilha. Nossa, fiquei empolgado com The Crown, viu? Que esse filme me desempolgou, a favorita, eu tô aqui ranzinza falando. The Crown agora, Que nossa, absurdo. Gillian Anderson, Margaret Thatcher, eu acho Olivia que Colman. nesse tem umas pinceladas de Diana, o de Charles Diana. adolescente. Quem vai ser a Diana? Não sabe? Ainda são atores muito jovenzinhos, ainda não são atores tão marcantes. Ainda não tá. Então, eu concordo com a Cris. Eu gostei muito da Olivia Colman e eu acho que entre as atrizes que estão concorrendo ao Oscar, acho que eu vi, eu não sei se falta alguma pra eu ver ainda, mas eu acho a Olivia Colman disparado melhor que a Glenn Close, melhor que a Lady Gaga. Acho que não eu gostei muito do trabalho dela disso, e é um filme que eu acho caso de estudo mesmo, como as atrizes elevam o filme a uma outra coisa. Não sei se ele teria sido tão bom bom, que eu não achei tão bom, mas tão eficiente no que ele quer ser com atrizes. Ele gostou do filme, não quer admitir. Você viu, né? Nota 8. Eu achei interessante como ele fez as escolhas, assim, né, das atrizes, porque se você conhecer um pouco das carreiras, até que são, vou dizer, óbvias, mas fazem sentido as escolhas. Quer dizer, a menininha... A menininha eu não frágil, acho tão óbvia, porque a Emma Stone é americana, né? Assim, mas então... Mas ela tem um perfil de menina frágil. Tem, mas enquanto a Rachel Weisz tem um papel de mulheres fortes, de chegar chutando porta. Mas você acha que a personagem da Emma Stone é frágil? Ela aparentemente se mostra frágil. Depois ela se mostra uma leoa, né? Em pele de cordeiro, mas... Certo, tá ou, bom. sei lá, uma víbora, né? Entendi. Ainda assim, eu acho que é um papel que desafia mais ela do que umas coisas que ela tava fazendo. Né? Sim, com certeza. Por mais que, pelo menos pra mim, pareceu que
combinasse muito, foram surpreendentes as interpretações. Porque a Rachel Weisz tem altos e baixos, inclusive sentimentais. A Emma Stone deixa de ser essa menina que eu tô falando pra se tornar uma surpresa grandiosa. E a Olivia Colman domina, né? A Olivia Colman, ela fez um filme que... do filme eu acho ok, acho legal. Mas a interpretação dela e a do Peter Mullan, acho maravilhosos os dois no filme. Chama Tiranossauro, um filme de 2011, que é dirigido pelo Paddy Considine, nunca sei como é que fala o nome dele. E é um filme de atores, assim, os dois são fantásticos e ela merece ser vista. E ela fez a Carol Thatcher, lembra disso, Cris? Em A Dama de Ferro. Ela era filha da Meryl Streep. Interessante isso. E ela também fez, agora o Thiago não sabia disso. Conta pro Thiago. Ela também está no elenco de Chumbo Grosso. Opa! Tá vendo? Olha só, que bom. Bom saber, vamos saber. Um dos grandes filmes de Edgar Wright. E é isso. E o Metavaranda? Sou eu já? Eu vou dar uma nota 7. E aí, Cris Lume? Eu vou de 7,5. Então, eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 6,5 e com isso a favorita ficou com 65 do Metavaranda e ficou na varanda. Está aqui, a rainha não caiu. Merecia mais. Com gotas e tudo mais, ela não caiu. Ficou de pé na varanda. Eita gota. Porque no filme, nem tanto. Mas eu vou falar, eu acho que eu gosto mais de Roma ainda, viu? Ainda não fiz minha lista porque Opa, eu não assisti Cris. todos Que alívio! Eu não assisti todos os filmes, eu pulei fora do Green Book na cara lavada, gente, já tô falando aqui. Mas eu tô achando que Roma ainda tá lá na frente pra mim, viu? Vou amadurecer melhor essa ideia quando eu já tiver visto todos. Pra Muito mim bem. também, a favorita. Assim, eu não acho que a seleção é grande coisa esse ano. Nossa, mas eu tenho certeza que Olha, o Chico tá concordando com a Cris, foi isso? A Cris fez a cabeça do Chico. Porque na edição passada, eu acho, o Chico foi contra essa ideia de que a seleção não tá assim, boa esse ano. Eu não acho que eu acho que existem bons filmes. Eu acho que são bons filmes. Mas eu, botando no seu Excel, na ponta do lápis, assim, do Chico Céu. pra mim a favorita é tipo o terceiro filme. Meu terceiro favorito. Muito bem. Eu- A gente pode fazer esse ranking depois que a gente já viu os 8, né? Nós vamos comentar o último. Você viu agora. Vice? Ah, não viu Vice ainda, é verdade. Não, Olha, são eu, 7. tendo visto a Esperar o favorita, eu acho que confirmou minha ideia de que ele ocupa a vaga filmes Paul Thomas Anderson. Já é a vaga Paul Thomas Anderson. Eu vou chamar de vaga Paul Thomas Anderson, porque todo ano tem um. Gostaria muito que fosse Que é o filme verdade. super ambicioso ali, que quer ser muito arte, com A maiúsculo, estourando de a arte. vaga Terrence Malick É, também. exato. Terrence Malick já ocupou a vaga Paul Thomas E Anderson. assim, vem com boas indicações, porque lembra, na Vem. Trama Fantasma, a gente não tava com aquela expectativa de tantas indicações ano passado, né? Exato, Tipo, e pô, ganha ele muitas, conseguiu. porque ninguém consegue. As pessoas Ninguém estavam consegue. com a expectativa errada. É o grande filme da Trama Fantasma. Era o melhor filme. Era mesmo. Ocupou muito bem a vaga Paul Thomas Anderson daquele ano, que já foi ocupada por Terrence Malick. E por muitos outros diretores que fizeram filmes artísticos demais até. Muito bem. Já que a gente abriu esse buraco do Oscar aqui, antes do outro filme, como é que ficaria a categoria de filme popular nesse contexto, né? Então, Já é o Oscar. É Já porque é o Oscar, não pode rolou essas coisas. rolou né? um grande golpe do Oscar. Eles vamos lá. transformaram a categoria principal na categoria de Era filme popular. Então, gente, o que tá acontecendo? Tirando não tirando só o a Oscar, vaga né? Paul Eu Thomas Anderson. acho que a temporada fez isso, porque de repente surgiu um Bohemian Rhapsody na Bohemian Rhapsody. Que bom ok. que não entrou Pães de Rico, né? Mas não entrou, mas tava lá, mas não, assim. Olha, melhor que alguns que eu vi Se aí. fosse viu? 10, eu não sei não, hein? Se fosse 10, eu não sei não. Mas eu acho que a temporada fez isso. E realmente, assim, eu acho que, assim, a não criação da categoria de filme popular trouxe os filmes populares para a categoria principal sem dó. Muito bem. Vamos agora mudar de assunto, que eu acho que agora o debate promete. Vamos falar de Green Book, O Guia. Não podemos esquecer nunca do O Guia. Filme dirigido pelo Peter Farrelly, americano da Pensilvânia, 62 anos. Que, primeira vez, se eu não me engano, que ele está dirigindo um filme sem assinatura do irmão dele, o É a Bob primeira vez. Farrelly. São
Vamos falar primeiro da carreira deles antes de entrar nesse filme, que a gente nunca falou de nenhum filme deles até Eu acho então. legal, porque vocês sempre falam da carreira dos cineastas e tal. Eu não vi Green Book, mas eu posso discorrer sobre essa belíssima carreira desse diretor, se vocês quiserem. Eu acho, só, Cris, eu acho um pouco forçado falar da carreira dos dois. Olha que eu Complicado, gosto né? da carreira dos dois. Complicado, Mas não tem nada a ver. complicado. Primeiro, o Bob Ferry não tá aí. Complicado esse Não momento eu na varanda. Eu tenho teoria sobre Momento isso. tenso. Eu falei que ia ser polêmica essa conversa. Eu tenho teoria sobre Bob Ferry não Já estar tem aí. gente se defendendo antes de entrar na pauta da conversa. Já tem Eu gente tenho. defendendo. Diga aí, Chico, começa por aí. Eu tenho até meu filme favorito dele aqui. Deixa eu terminar Eu a também. apresentação. Então, a dupla dirigiu filmes como Debbie Lloyd, Quem Vai Ficar com Mary, Eu Mesmo e Irene, O Nossa, Amor é maravilhoso. Cego, Amor em Jogo e segue por aí, como Vi disse um ouvinte todos. esses dias. Cris Lume, já que você não vai falar do filme, e o que você acha da carreira dos irmãos Farrelly? Uma bobagem sem fim, sem tamanho. Meu filme favorito deles acho que é o Amor em Jogo. Não sei. É muito o que eu bom, acho muito mais simpático. melhor. Muito simpático. simpático, não sei. Ser muito bom, ser muito simpático. É o tem mais sob chance. controle. Então, não, e ele tem esse benefício, né? Vamos dizer, que é ser uma adaptação de um Nick Horby, né? Aham. Do A gente Febre de falou um Bola. pouco Ele, sobre isso. no Na Nick hora, Hornby. na hora que eu vi, eu achei um pouco. Na hora que eu vi que ia ser feito o filme, eu achei um pouco heresia, porque afinal de contas o filme do Nick Horby fala sobre futebol, né? O livro, né? O livro, né? Totalmente. Né, enfim, tem uma raiz ali, o futebol é muito importante. E aí E esse aí ele- filme é mas sobre ele conseguiu- beisebol. É, E e existe, se não me engano, um filme em inglês, né? Existe, com original, Colin Firth. é. Febre de bola, se eu não me engano. E ele conseguiu. Mas eu achei que eles conseguiram transferir, Também. manter uma simpatia, assim, legal. É, eu acho que o casal segura também, tá super bem e tal. Eu acho um filme bonitinho. Muito bem. Bonitinho. Agora vamos perguntar pro Thiago Faria, o que você acha da Eu carreira tô dos irmãos no. Só pra eu me localizar, eu tô numa arena, assim, com 3 odiadores dos irmãos Farrelly. Não. de jeito Não. nenhum. Tá. Então, Só mas pra eu me assim, localizar, então. Odiadores, porém vi todos, né? Porém, vi Pois todos. é, ó, Todos não digo, mas isso já vi diz muito. algo que Eu não vi talvez todos. os irmãos Farrelly curtiriam saber disso, que você viu todos, Não é? mesmo não gostando. Vocês varandeiros sabem que eu não vi Cara. todos e que eu vi vários ontem só porque eu sou dedicado a esse podcast. Como, É Eu vi verdade. 4 como filmes dos vocês irmãos gostam Farrelly de dizer, ontem. quem vai ficar com Cara. Mary é o começo da minha cinefilia, gente. Nossa. Olha, viu? Tudo começou aí. Eu odeio quem vai ficar com Por Mary. quê, Eu acho Michel? insuportável. esse Não, é filme. legal, Insuportável. é legal. Dillon, eu gosto. Cameron Diaz. Ó, É- nessa época eles namoravam, Cameron Diaz e Matt É Dillon. fizeram filme juntos. impossível. Nós vamos um falar sobre filme Cameron Diaz que- daqui a pouco. Com a Cameron Diaz naquela entrega Nossa, eu acho ser ruim. Eu achei Não o tem melhor, como. o grande papel da Cameron. Se brincar, Até né? porque qual outro grande papel da Cameron? Exato. E quero ser John Malkovich. Eu acho que é o melhor papel da Cameron. Mas, Thiago Faria. Não, sem cortar você. eu concordo com a Cris, é uma bobagem, mas eu acho uma bobagem deliciosa. Eu adoro os filmes deles. Eu acho que eles têm um traquejo pra comédia, humor popular mesmo, que só tem quem gosta muito do que tá fazendo, quem acredita muito naquilo. Eu lembro que a gente falou sobre o Shyamalan, sobre como ele trata a fantasia, e eu acho que o Shyamalan já venceu essa etapa de todos serem contra, porque não conseguem entender que é possível você gostar de fazer cinema de fantasia. Então hoje Todas as amarras. ele já tem um fã-clube muito numeroso e tá tudo ok com ele, segue paz na terra pros homens de boa vontade e tudo mais. Mas os irmãos Farrelly, eles vivem nesse nicho da comédia que ainda sofre um preconceito horrível, ainda mais a comédia popular, né? Você fazer filme que o grande truque, além de fazer rir, e eu acho que eles conseguem, Quem Vai Ficar com Mary, eu lembro até hoje da sessão que eu vi faz tanto tempo, né? Foi uma sessão histérica, as pessoas riam do início ao fim. Debbie Lloyd no cinema, nossa, eu lembro Não, até então, hoje. tem É isso, uma né? loucura. Eles têm um Assim. apelo. Paulo Gustavo perde. É um filme Gente, diferente eles deles. Esse eu conseguiram, odeio. eles conseguiram a Debbie Gwyneth Lloyd eu Paltrow pro Amor é Cego, Gwyneth Paltrow pós-Oscar, eles conseguiram o Matt Damon Enfim, pra fazer não, aquela é que eles- imbecilidade que é o Ligado em Você. Eles conseguiram o Jeff Daniels pós-Newsroom e o Jim Carrey pra retomar o Debbie Lloyd. É, mas Alô? eles têm pelo menos a visão da crítica como autores mesmo, e não Mas simplesmente como mas são. simples criadores de comédia e pastelão. eles são autores que não se impuseram como autores, viu? Em nenhum momento eles viraram iorgos que foram lá colocar grande angular nos filmes. Eles viraram autores porque eles fazem filmes que têm uma coerência entre eles e trabalham num gênero que eles gostam e desenvolveram de um jeito que, pouco a pouco, algumas pessoas foram notando que aquilo teria uma coerência e
notaram marcas nos Algumas filmes. pessoas foram notando Gente, que aquilo mas assim, teria uma eu nem tô falando de um jeito muito apaixonado pelos Já tá irmãos se Ferrell. controlando. Você tá Mas- se tô controlando. me controlando. Você tá Yorgos Lanthimos na favorita. Porque Aham. eu acho que é muito, sinceramente, assim, sem querer ser bobo nem nada. Mas Sem querer ser é bobo. muito fácil você considerar autor diretores que fazem filmes que vem estampado filme de autor, né? Que é o que eu acho que o Yorgos Lanthimos e alguns outros fazem, que são filmes que estão gritando, me considerem como um filme de autor. Eu não tenho nada a dizer, mas me considerem como um filme de autor, por favor. Peter Farrelly e Bob Farrelly eles estão fazendo comédias, né? Por isso que eu acho até ruim, eu fui contra falar sobre a carreira dele no contexto Green Book, porque eu acho que Green Book é um filme muito diferente dos outros filmes que eles fizeram. Tem traços parecidos, mas muito amenizados. Eu tenho alguma coisa que dá pra, Thiago, que eu consigo criar uma Thiago. linha, Tá. mas a gente vai chegar lá. Aqui se faz, aqui se paga. A pessoa fez, então ela tem que pagar Mas por tudo isso. bem, tá bom. Eu lembro que quando eu era criança, eu era muito fã daquela trupe do trio Z que eles fizeram Apertem os Cintos, o piloto sumiu, Aham. Corra que a Polícia Vem Aí. Eu adorava as comédias deles, eu sempre gostei de comédia, né, desde criança. E quando eles saíram pra fazer filmes separadamente, uma tragédia atrás da outra. Pra Então assim, eu trio. eu acho que, sério, eu não acredito nessa história Você de que... prefere comédias tipo Irmãos Farrelly ou comédias tipo Woody Allen? Eu gosto de tudo. Eu Gosto de gosto muito de comédia, comédia. é isso. Mas Não quis Essa se pergunta complicar. no Boa, diretor, o Thiago comédia fã de boa. É nosso Não, é que não- especialista em comédia. Não é ser fã, não acho que seja ser fã de comédia, que desde sempre pra mim comédia foi um gênero que eu tratava como outro qualquer, como filme de terror. Eu sempre vi muito filme de terror, então em nenhum momento eu tratei como um gênero menor. E eu acabei de ver um filme do Yorgos Lanthimos, agora eu vou pisar na lama e ver um filme de terror. Não, pra mim o filme de terror do Yorgos Lanthimos eu pegava ali na locadora, Merece juntos o mesmo- no fim a de mesma semana, atenção. tanto faz, enfim. Quem vai É ficar isso. com Mary é o maior sucesso deles, rendeu Sim. 370 milhões no mundo todo. E Debbie Lloyd é o segundo com 250. É um clássico, né? Tem cenas clássicas, vamos combinar, né? Cenas que entraram comédia pra é difícil. antologia da É. comédia americana. Vamos aos fatos. É que pensa, pra tornar comédia clássico é algo muito difícil. Você tem que passar Não por é? um. Mas vamos por um- pensar na comédia contemporânea, o gel da Cameron Diaz, Assim, aquele momento do zíper do Ben Stiller, gente, é um Agora clássico tem da um comédia filme- contemporânea tem americana. um filme deles que eu achei bem insuportável também. Que é Insuportável? É a versão dele pros Três Ah, Patetas. não vi. Eu achei Esse eu tão achei muito fraco. Esse eu achei dispensável, fraco. tão Era o ponto que eu ia querer chegar bobo. agora. Eles começaram muito bem e eles foram se perdendo ao longo da carreira? Porque nós Eu estamos não acho falando... que se perderam Não, nada. eu digo assim, o primeiro filme deles é um grande sucesso, se Debbie perderam Lloyd. agora. É isso. Depois, Nem vi o segundo- filme, já tô aqui. que vai se ficar perderam com Harry. tanto que só tem um deles, né? Então se perderam totalmente. Se perderam que nem eles se encontram mais, né? Eu como- tenho como uma você- teoria sobre Eu isso. mesmo, Irene também fez sucesso. Os 4, 5 primeiros filmes fizeram mais sucesso do que os que vieram a seguir. Depois do Amor é Também era Cego, Jim Carrey, eu né? acho que eles caem bastante, talvez, em bilheteria. em Olha, destaque. Michel, se o não critério sei, pra você é o- sucesso e o- destaque, eles estão na melhor fase. O Debbie Porque Green Lloyd... Book tem 5 indicações ao Oscar. O então... Debbie Lloyd 2, ele teve uma bilheteria razoável também. Foram 170 Mas é milhões. continuação, né? Ah, sim. Já a vem Mas continuação, qual é a o vida ponto? assim. Onde você eu tô quer chegar? perguntando, eu tô querendo saber se eles... Porque, assim... Que eu queria comparar com a nossa conversa com o sobre Shyamalan. Isso tá em jogo em algum momento? Não tá em jogo. Tá. Então Por tá quê? bom. Peraí, não entendi. É porque eu noto uma dificuldade por ser popular, por ser Não, cômico. Nem o Tem problema é uma ser dificuldade, popular. O problema é tem ser uma popular e dificuldade. ruim, como Ah, são as tá. comédias deles. São bem Entendi. ruins. Eu não Então acho tá bom. ruim as comédias dele. Eu só não entro, não é o estilo que eu, Eu gosto. acho. não, Eu não tenho problema com ser popular, mas eu acho rasa. Eu acho que os personagens são superficiais. Eu acho que a maioria dos filmes só tem personagens infantilizados. E eles não conseguem criar comédias que não sejam muito parecidas Mas nesse é um tipo quesito. de cinema que existe desde sempre. Sim, Michel. claro, e sempre vai Vai ser existir. pastelão, assim. Aí eu acho que tudo bem, eles fazem referência a Três Patetas, a Jerry Lewis, a Gordo e o Magro, enfim. Acho que sempre existiam, assim. Só que quando o humor é muito grosseiro, eu não gosto. Então, não acho graça, sinceramente. Eu acho que eu era mais um menino mais caretinha quando era criança. Acho que eu ainda continuo caretinha nesse aspecto. Você gostava de Woody Allen, era isso, né? Quando era criança, não. Eu gostava de, sei lá, Cuidado com Meus Guarda-Costas. Sessão da Tarde eu gostava muito. Todas. E é onde eu quero chegar, porque, por exemplo, Amor é Cego é o filme, é uma comédia romântica, mas é um filme talvez menos anárquico, pelo menos dos que eu conheço deles, na parte de comédia. E eu vendo o Amor é Cego e vendo o Green Book,
me lembra O muito Amor é esse Cego ponto. ou o Amor em Jogo? O Amor é Cego Amor é mesmo, Cego. da Gwyneth Paltrow. Isso, o Gwyneth Paltrow. É porque o Amor em Jogo é ainda mais caretinho, Eu né? acho mais Sim, caretinha, total, mais redondinho. total. Mais próximo da comédia romântica do que da comédia escrachada, né? Sim, sem dúvida. Mas o Amor é Cego, eu acho que ele pega essa ideia do... Olha que coisa, o personagem está vendo a beleza verdadeira das pessoas e não a parte física, a beleza interior não é uma beleza exterior. E trata isso de maneira superficial o tempo inteiro, porque todos os personagens são ultra bobinhos, ultra superficiais. Tudo bem, é uma comédia, eu sei. E eu vejo isso no Green Book, já começando a entrar na conversa. É uma visão muito rasa dos personagens, das pessoas, das relações, que aí nós vamos discutir agora essa mudança do Peter Farrelly para um cinema mais, digamos, sério, ou pelo menos com um tema mais sério, que deixa de ser uma comédia. E aí, de onde eu tava querendo chegar, é na questão do Peter Farrelly, que eu vi uma entrevista dele, ele dizendo que ele era muito, tá até ligado com as polêmicas do filme agora, ele era muito... vou dizer qual seria a palavra, mas assim, bobo, que ele mostrava a foto mesmo do pau para as atrizes, como foi a Cameron Diaz, que tá dentro de uma das polêmicas fortes do filme, que acharam uma entrevista dele de 98, olha como as coisas são hoje em dia, acharam uma entrevista que ele falou em 98, que ele mostrou pra Cameron Diaz, agora virou polêmica, em 98 tava tudo certo. E que agora ele quer fazer um cinema mais sério, que não sei o que lá, que ele quer deixar de ser a pessoa que ele era. E aí, deixar de ser a pessoa que ele era? ele quer ser a pessoa séria, porque ele tá fazendo um filme ultra sério. E aí cai nisso que eu vejo um passado de cinemas comédia, seja ela escrachada, seja ela escatológica, popular, mas que tratava os personagens de maneira muito superficial, e quando ele vai pra um drama, é isso que ele tem pra mostrar. Uma coisa ultra superficial, personagens ultra clichês. Você já tá falando do filme? Já tô falando do filme. Escapou. Então, é que você queria conectar, mostrar por que esse filme tem a ver com os anteriores. É o que eu vi. Eu não fui ver os filmes do Farrelly buscando isso, Mas mas eu vi os porque- filmes do Farrelly e encontrei isso. Porque todos são superficiais. Sim. Dos que eu vi. Eu vi 4. Então, Michel, mas sei lá, você vai ver um filme do Gordo e o Magro buscando profundidade dos personagens? Não. É simplesmente bom. um humor físico. Então, Sim. vamos não assinar. Não acho Porque que eles fazem a obra-prima da comédia. Não, então, mas é porque eles fazem comédia física. Sim. E é comédia, enfim, eu não sei. Acho que são regras que talvez você esteja buscando coisas que o filme não tá querendo oferecer. Como se eu fosse ver o filme do Yorgos Lanthimos buscando um filme humanista estilo Ken Loach. Ele Não, nunca vai fazer isso, eu ele não- nem quer fazer eu não isso. tô buscando porque eu tô tentando ver essa visão toda de autor que eles são colocados. Que e eu não vejo- tem a ver com profundidade de personagem. Então, e tô vendo que profundidade de personagem não existe, é só comédia física. Comédia física, os Gormatos faziam isso muito melhor 50 anos antes, 60 anos antes. É isso que eu tô querendo tentar trazer. E a outra ponto que eu tava querendo trazer é que como os filmes deles começaram a sumir nas comédias, e talvez seja um ponto porque eles foram... Ele foi agora sozinho fazer drama, porque ele quer se redimir das coisas que ele fazia por fora, e porque também ele tá vendo que os filmes de comédia dele já não estão ocupando o mesmo espaço que ocuparam. Era isso... Mas onde eu queria o encontrar. ponto do Green Book, só pra não parecer que ele fez uma tragédia, é uma comédia Sim, dramática, né? sim, tem sim, muita sim. comédia no filme. Tem, com certeza. Pelo menos na sessão em que eu vi, as pessoas riam em muitos momentos. Não tanto quanto no Quem Vai Ficar com o Meryl no Debi Lloyd, mas é uma comédia, mais né? sutil, com certeza. Enfim. E por isso eu tenho uma teoria. Coxa. A teoria, que eu já, na verdade já falei essa teoria. A teoria pra mim é o seguinte: eu acho que o Bob Farrelly desistiu Onde de fazer anda esse filme. Bob Farrelly? Eu acho que ele Vou perguntar pro desistiu. Milton Neves, que sempre busca as pessoas onde estão. Porque Onde está Bob Farrelly? Entregaram pra ele o roteiro desse filme. Ele olhou bem. Era uma comédia. Ele riu tanto que ele morreu de rir e não tá fazendo filme por causa disso. De tão engraçado que esse filme é. De tão comédia que esse filme é. Tá certo. Sinopse. A história da amizade entre o pianista negro Mahershala Ali, e o motorista branco, Viggo Mortensen. contratado para lhe acompanhar numa turnê de 2 meses pelo sul dos Estados Unidos nos anos 60. Thiago Faria. O que você achou do Green Book? Gente, me a gente tem o que guia. instalar umas câmeras de segurança aqui, Cris. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que instalar umas câmeras de segurança, porque tem uns momentos de silêncio aqui que a imagem, principalmente, geralmente, tem a ver com a cara do Michel. A cara do Michel faz uma cara, assim, que assim, os varandeiros precisam Estão ver desperdiçando isso. esses momentos. Só por Deus, Precisam né? Eu acho que rola um sadismo ali da parte do Michel. Como assim? Tipo, Green Book, Thiago.
Então, Defenda, Thiago. Eu só tenho duas opções, a Cris não viu o filme. justifique sua resposta, Thiago. Não, vamos lá, agora já deu pra perceber, os valideiros já perceberam que a gente não gostou do filme. Ninguém. Sim. Né? Não sei. Vamos descobrir agora qual grau foi isso. Não sei e se você tá vamos dando falar spoiler mais. da nossa conversa aqui. Acho que já deu bastante tempo de conversa pra ter essa impressão. E aí, Thiago, o que você achou de Green Book, o guia? Então, é um filme sério no sentido de querer tratar de um tema, um grande tema, né? Que seria racismo, que é o tema que está sendo mais comentado em relação ao filme. Não é só racismo, na verdade tem um pouco a ver com diferenças que existem nos Estados Unidos e como seria possível resolver essas diferenças, criar conexões entre essas diferenças, pontes, enfim. É um filme um pouco sobre isso. Então, quando você filma o racismo hoje em dia, automaticamente vira um tema sério. Pode ser Pantera Negra, pode ser no Infiltrado na Clã. É muito sério. Político já. E esse é um filme sobre esse tema, ambientado no sul dos Estados Unidos, em grande parte, no início dos anos 60, então o racismo ali no momento muito explícito. E um filme feito por brancos, né? O Peter Farrelly é branco, o roteiro foi escrito em parte pelo filho do personagem que é interpretado pelo Viggo Mortensen, que é o branco da história. O Viggo Mortensen, que é o branco, está sendo indicado a melhor ator, enquanto o Mahershala Ali, que é o negro, está sendo indicado a ator coadjuvante. Enfim, tem uma série de problemas de origem no projeto que fazem a gente torcer o nariz assim que a gente começa a assistir o que vai acontecer. E eu acho que o filme não consegue resolver quase nada desses problemas. O Peter Farrelly, ele tenta filmar de um jeito muito suave, que ajuda nessa intenção dele do filme. Não é um filme como Crash, que é um filme muito carregado, com cores muito fortes e querendo defender uma ideia. Não, esse é um filme feel good movie, um filme pra família toda, pra ver no Natal e tudo mais sobre união Esse do que sobre diferenças. Né? Esse é. O Green Book? Porque você falou outro dia, aquele dia brincando ironicamente. Sim, esse, ao contrário do Bird Box, é o filme pra ver na ceia de Natal. Mas eu acho muito desconfortável, eu senti isso enquanto eu via o filme, assistir hoje, em 2019, um filme que usa esse tema, usa o personagem negro como uma maneira de redimir não só o personagem branco, que isso é muito típico de Hollywood, já temos vários filmes que operaram dessa maneira o tema, como um filme que parece existir para mostrar que as coisas nos Estados Unidos, em termos de igualdade racial e tal, já foram muito piores, e olha o que já resolvemos, porque o filme cria uma oposição entre o norte, que está mais desenvolvido, representado por Nova York, e o sul, que está ainda vivendo uma realidade muito racista. Então, no discurso do filme, ele é muito problemático. É difícil, para mim, foi muito difícil superar esse discurso para chegar ao que o filme queria me entregar. Então, passei a sessão toda ali com o pé atrás. Eu entendo que é um filme bem intencionado. Ele não é um filme horrível, do mal. Eu percebo que não é. Ele tem uma intenção boa. Só que ele é desajeitado na intenção e ele é um pouco datado. É um tipo de filme que a gente veria nos anos 80. Como foi o Conduzindo Miss Daisy, que é o paralelo o irmão, né? Perdido desse filme. Enfim. Chico, é mais ou menos isso? É um cinema ultrapassado, pelo menos na forma de abordar o tema? Então, eu acho meio inaceitável para um cineasta como o Peter Farrelly, que é um cineasta que se criou pela anarquia, sabe? Os filmes dele são filmes que não tem nenhum compromisso com nada, na verdade, né? O compromisso é quero fazer a minha comédia e acabou. Eu acho inaceitável quando o cineasta que teve trabalhou com essa liberdade o tempo inteiro, quando vai fazer um filme sério, ele acha que esse é um filme sério que tem que ser feito desse jeito. É um filme velho, é um filme que, como o Thiago falou, é um filme que seria o filme ideal, o filme certinho dos anos 80. Nesse ano, principalmente, assim, que é um ano que a gente tem
muitos filmes que falam de racismo, muitos filmes que falam da questão étnica, que vão para diversos pontos, né, diversos prismas, assim. Tem Pantera Negra, tem Infiltrado na Clã, tem O Ponto Cego, tem O Ódio que Você Semeia, tem um monte de filme, e todos eles muito bons e pegando aspectos diferentes, assim. Eu acho que é inaceitável esse filme. É inaceitável um filme que seja tão raso nessa discussão étnica, nessa discussão sei lá, de preconceito e de como resolver essa questão. Então, para mim, eu fiquei a sessão inteira incomodado com absolutamente tudo. Para mim é muito, muito bobo tudo. E além do que o Thiago falou, de o personagem negro ser usado para resolver os problemas do personagem branco, eu acho que tem uma questão que talvez seja pior para mim, que é o seguinte, assim, o personagem branco é aquele que ensina o personagem negro que ser negro é tudo bem, tudo legal, entendeu? Tá tranquilo. Porque, assim, o protótipo do personagem negro, assim, ele se aproxima do universo branco da maneira mais, sei lá, mais... Não é vendida a palavra, mas, assim, mais assimilada possível, né? Ele assimila aquela coisa pra ele e ele vive naquela capa, assim, na capa da aceitação, da possibilidade que ele tem de aceitação tá ali. E quando chega o personagem branco ele vai dizer assim, não, olha, isso que você está fazendo tá errado, você tem que fazer, você tem que ser quem você é e tal. Então eu acho que tudo se resolve de uma maneira muito rasa, muito sem nenhuma complexidade, assim. E inclusive tem uma situação no filme que eu acho muito ruim, que é quando se revela um outro aspecto do personagem negro, que a questão acho que já está tão complexa para o personagem branco de assimilar aquele personagem como uma pessoa que ele pode conviver e tal, não sei o que lá, que essa segunda revelação, assim, ele é automática a aceitação dele, porque não quer, certo, né? não quer aumentar a lista de problemas dele. Então, para mim, é um filme que não tem pé nenhum na realidade, ele quer ter. Ele quer ser uma história real, ele quer ser uma história de amizade, que eu até acho que pode ter acontecido nesse formato, mas não com essa pouca profundidade, entendeu? Acho que o filme ele é errado de todo jeito. Eu acho que todo o contexto do tema é nota 0 pra esse filme. É simplesmente isso. Tanto que, nas primeiras cenas, que é a cena do copo, que é logo no comecinho do filme, eu olhei aquilo e falei, não vai dar pra eu me apegar ao tema. Vamos partir pra outras coisas do filme, porque a abordagem da questão racial aqui não vai Seria descer. interessante você descrever a cena do copo. Não é um spoiler. Não é um Tá spoiler, logo no então início do posso filme. falar que no comecinho do filme, o nosso querido italiano Bronco está lá em casa com os amigos e aí a esposa está dando água para 2 negros que estavam fazendo algum trabalho braçal na casa deles, pedreiro, Algum serviço. algum serviço, e ele vê aqueles 2 sujeitos tomando a água do copo dele. Ele vê os amigos dele brancos, italianos, olhando para aquela cena, e e achando ele vai lá absurdo. e joga fora aqueles 2 copos. E a esposa, olha só como meu marido é assim, né? Vai lá e traz de volta os 2 copos. Então ali já vi como é que ia ser. O que ia ser dali pra frente era pior do que eu tava esperando com relação à abordagem do tema. Então eu fui tentar buscar, até porque se não ficar falando só disso, nós vamos ficar só massacrando o filme. Eu acho que tem outro problema, que até nos estereótipos dos personagens ele é ultrapassado, como tem que ser o pianista blasé, tem que ser o motorista estouradão, bronco, quer dizer, até nem nisso ele não consegue fugir do clichê, fora a questão racial. E eu fui buscar outras coisas, então eu acho que o filme tem um ritmo narrativo interessante, que claro, aí já vem dos outros filmes dele, que ele sempre tem um ritmo narrativo que te prende. Eu gosto muito da forma que ele usa músicas, não só nesse filme, como todos os filmes, normalmente ele usa músicas pop, né? Esse filme não tinha como ser, né? Quer dizer, ele usava Phoenix, ele usava várias outras músicas nas comédias, e aqui ele usa músicas ligadas ao tema, claro, mas acho que são muito bem empregadas, não trilhas incidentais, músicas mesmo. Eu gosto da cena, por exemplo, que o pianista se libera, por mais que seja meio clichê.
se libera na questão musical, assim, que ele sai do mundo de arte e vai pro gueto, digamos assim. Mas acho que são pequenas coisas dentro de um filme todo errado. Pra visão antiga, atrasada de como tratar a questão racial, né? Essa coisa meio anos 80, do politicamente correto de maneira didática. Né? Acho que a gente já ultrapassou isso muito. A ideia que eu tenho é do tiozão que quer falar de um negócio, sabe, que ele não tá nem ligando, na verdade. Pra mim é isso. Mas é um problema interessante o filme, porque ele mostra que a gente está vivendo numa época em que várias questões foram superadas e a gente já está discutindo outras coisas. Porque isso que eu acho, esse filme em 1990, em ia ser um sucesso. 1980, a gente não estaria discutindo isso. A gente já está discutindo se é engraçado ou se não é, se é agradável de se ver ou não, se é emocionante ou não. Como se o filme não tivesse problemas, né? Porque eram tantos filmes parecidos, filmes sobre negros feitos por brancos, filmes sobre mulheres feitos por homens. Hoje isso ainda tem, a Favorita é um exemplo. Mas hoje o que a gente quer, o que a gente cobra no cinema é essa questão da representatividade, é o olhar do negro sobre histórias de negros. E se posicionar, né, fortemente. Exato. E ser responsável pelo olhar que você está empregando no filme. Não fazer de uma maneira inconsequente. Por isso que pra gente hoje é mais interessante ver um Pantera Negra dirigido pelo Ryan Coogler com um elenco todo negro do que ver um Estrelas Além do Tempo, por exemplo, que é um filme sobre negros, uma historinha interessante, divertida, mas obviamente feita para o público branco, que vai assistir e ver que os negros também podem chegar lá e ser bem-sucedidos. Olha como tem negro inteligente, Exato. Isso. Então, essa temporada dos filmes sobre racismo para educar brancos parece que já está meio superada, né? Hoje a gente quer ver filmes sobre negros, feitos por negros, com olhar de pessoas que viveram aquela realidade, o que eles têm para dizer sobre o mundo, sobre a vida, filmes sobre mulheres feitos por mulheres. A gente quer ver Mulher Maravilha dirigido por uma mulher. Então a gente tá nessa época mesmo hoje. Que seja um homem branco, mas que tenha uma visão diferente, uma visão moderna. Então, é porque eu acho que muitos dos eu entendo, eu acho. Eu acho. Só essa preocupação, sabe? E eu concordo. Só pode ser filme de negro. Eu concordo totalmente. Eu acho que pode tudo de qualquer jeito. Mas eu acho que os problemas que mais me irritam no Green Book são problemas que não são propositais e que têm simplesmente a ver com um ponto de vista viciado. De pessoas que veem aquela realidade, veem essas tramas de uma maneira viciada. De vista viciado, de uma maneira simplória. Sim. Isso. Né? Ele vê a situação de uma maneira simplória. Acha que é beleza. Eu concordo com você. Eu não acho que é uma coisa que é uma visão maléfica, mas é uma visão errada, uma visão velha. É uma visão tipo assim: eles tiveram eles têm um grande problema, só vamos sentar, tomar uma cerveja que dá tudo certo. Não é assim. Exatamente. Entendeu? A gente já passou disso, realmente. E até na construção dos personagens. Eu estava lendo sobre as polêmicas do filme, e o que aconteceu é que o filme é escrito por um filho do personagem branco do Viggo Mortensen, interpretado pelo Viggo Mortensen. O que aconteceu é que teve uma polêmica enorme em relação ao personagem negro, a família dele se manifestou, disse que a maneira como ele foi retratado não tem nada a ver com a realidade, que ele é retratado como uma pessoa totalmente solitária, cheia de problemas, sem amigos, e falaram que na vida ele não era assim, não tinha nada a ver. Ele era amigo até do Bob Kennedy. Até um... Foi o que eu falei do estereótipo do pianista blasé, culto, que ninguém me toque. E falaram até que a amizade não foi daquele jeito entre os dois, que eles nunca se consideraram amigos mesmo. Enfim, o que acontece é que na própria feitura do filme, não tiveram o cuidado de construir o personagem negro. Então, para você ver como é um viés que vem, que é inconsciente mesmo, que tem a ver com falta de representatividade. Quando você tem representatividade no processo, você evita alguns desses vieses inconscientes, que é não se importar com a vida do personagem negro. Você está fazendo um filme sobre o cara que existiu. Você não vai querer saber como ele é, como ele foi, não vai falar com a família dele. Depois eu vi uma entrevista com o Peter Farrelly e ele disse que não conseguiu falar com a família porque nem sabia que a família estava ali disposta. Gente, vai atrás, né? Deixa, né? Enquanto o personagem branco tem o filho como roteirista, né? Então você vê que no próprio processo tem
fatores ali que complicam a situação. Para mim, o ponto positivo de tudo isso é saber que a gente já avançou tanto nessa discussão que a gente trata isso como um problema. Que a gente consegue ver. Há 20 anos a gente não trataria como um problema. Excelente sua visão, até poliana um pouco das coisas, mas sim, totalmente poliana. Mais poliana! Não, poliana mais crítica. Mas eu acho que a gente avançou nesse critério no cinema. Sim, eu vejo os filmes sobre racismo, sobre a questão do olhar, do negro e tudo. Eu acho que eles estão muito mais avançados do que eram há algum tempo. E a própria trama do filme Corra é sobre o problema do Green Book, porque a trama do filme Corra é sobre brancos tentando se apropriar da cultura negra para se redimir de uma questão social que é enorme, que é histórica, que vem da escravidão. O Corra é sobre o problema do Green Book. E hoje a gente tem Corra. Nem se compara E hoje a gente tem um filme como Corra. E isso é pra se festejar. Não, né? hoje a gente tem filme como Green Book. Corra foi do ano passado. Teve ontem. Então. Hoje a gente tem Infiltrado na Clã. Eu queria só pra não perder o filme. E você acha que tudo que você levantou aqui com relação ao personagem negro, isso atrapalha a interpretação do Mahershala Ali? Não, eu achei ele muito todos bom. Os prêmios? Ele é ótimo, né? E os atores... outro caso, acho que tem muitos paralelos entre os filmes que a gente discute hoje. Os atores valorizam o filme. O Viggo Mortensen é muito bom. Eu acho ele muito carismático. Eu adorei ele no papel. Então, não achei, eu gostei. Eu acho bom, acho engraçado. E o Mahershala Ali eu gosto também. Eu vou discordar. Eu gosto muito do Viggo Mortensen na vida. Na carreira dele. Eu gosto muito do Mahershala Ali também. Tem o zap dele. Eu acho... Não tenho ainda, né? Mas vou mandar um... Vou atrás disso depois. Gosto muito desses dois. Acho eles dois ótimos atores e acho duas figuras que me interessam. Eu acho pessoas muito interessantes mesmo, de verdade. E o Viggo Mortensen ele é conhecido como um cara que é alternativo, ele não gosta de fazer projetão, quer dizer, Senhor dos Anéis é um projetão, mas assim, tem uma coisa diferente ali, não é? Ele não gosta de fazer aqueles blockbusters chapadões, exatamente. O Mahershala Ali também é um cara engajado, é um cara que se destaca muito, porque ele tem um comprometimento com os papéis que ele faz, é um cara engajado também. Os dois são caras diferenciados, assim. Não são só simplesmente astros de Hollywood que topam o próximo filme vai ser isso. Pega milhões e fica na piscina do dia. Beleza. Eu acho absurdo que são dois caras desse nível que topam fazer personagens tão rasos. Por mais que eu acho que eles têm qualidades na interpretação, eu acho que os personagens são muito clichês. Eu não entendo como eles não viram que o personagem é tão clichê assim. Porque, pra mim, o personagem do Viggo Mortensen eu já vi em 350 filmes. O personagem do Mahershala Ali, o estranhinho, sabe? O negro exótico, eu já vi em 350 filmes. Eu não quero mais ver esses personagens. Chega pra mim, entendeu? Não quero mais ver. Quando você falou, vocês falaram, tudo bem, beleza, acho que pode um branco fazer um filme negro. Também acho que pode. Mas eu acho que é mais legal fazer um negro fazer filme de negro. Hoje é mais legal. Porque é difícil você ser branco e você se jogar numa situação que o negro viveu historicamente. O meu sonho é que chegar num ponto que a gente não tem que se preocupar com isso. Eu sei, mas eu acho que esse então ponto você tá bem no discurso do Green Book. Eu falei que é o meu sonho. Agora, que é a realidade. Depois de Poliana Faria, Poliana Simões também tá aqui. Porque o discurso do Green Book e outro fator que complica mais tudo isso, Chico, é que a produtora uma das produtoras é a Octavia Spencer, a atriz. É verdade. E que ela tá muito sempre ligada a esses filmes que são filmes sobre negros feitos para educar brancos. Por exemplo, The Reed, né, que eu acho péssimo. Que é o The Reed. Eu esqueci o nome dele em português. Não é The Help, não, né? The Help. The Help. The Reed é outro filme. É pra esquecer. The Help. O título em português e em inglês pra esquecer esse que é um filme. filme sobre racismo feito pra branco, né? Pra educar branco. O Estrelas Além do Tempo também. E agora esse. Então ela tem essa missão que é educar brancos, né? Sim. E que eu acho que essa questão da discussão racial ainda está num ponto tão ali inicial, a gente ainda falta, né? A gente tem que ter um número tão maior de filmes dirigidos por negros sobre esses assuntos, que a gente ainda está nesse momento em que muitos acreditam que é necessário sim você fazer o filme mainstream para chegar a um público enorme de brancos e convencê-los de que o racismo é uma coisa ruim. Só que... mas às vezes com todos esses vieses, isso que irrita, né? Você vê filmes que ainda tão ultrapassados, que ainda não conseguem dar a dimensão da dor que os personagens sentem, né? Eu vi uma entrevista com um familiar do personagem do jazzista, o pianista do filme, ele falando que é um absurdo você mostrar que, mesmo naquela época, nos anos 60, um negro num carro
naquele lugar, naquela região do sul dos Estados Unidos, estaria sem medo de passar por ali. Hoje, ele falando que hoje dá medo de passar por ali. Imagina nos anos 60. Então, são essas pequenas questões que um filme feito por branco não consegue captar. Não sei se vai conseguir. Talvez sim. Talvez um cineasta muito dedicado aí e se aliar a uma equipe ali que vá dividir o filme com ele. Eu acho que é possível. Por exemplo, possível. O diretor do Ponto Cego, ele não é negro, ele é latino. Tudo bem, aí acho que ele já sente muita coisa. Tem uma bagagem pra fazer. Mas quando ele faz aquela cena lá, que pra mim é a cena do cemitério, que é uma cena que... Você viu também o Ponto Cego, né? Que é uma cena que em segundos, porque ela deve durar 1 minuto, menos até, não sei, ele consegue trazer a herança da escravidão de uma maneira, assim, numa imagem, ele consegue trazer tudo ali, que aquela cena, pra mim, dá de 15-0 em Green Book inteiro. Podia ter mais 2 horas de Green Book e não conseguir chegar na densidade daquela cena, entendeu? Então eu acho que que não dá mais pra aceitar filme assim. Desculpa, não dá mais. Mas Chico, a pergunta, você acha que o Green Book queria realmente ser tratado como um filme sério? Porque eu acho que sim. Porque eu acho que ele levanta tantos temas sérios durante o trajeto. Ele fala que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a diferença de Green Book para, por exemplo, um filme que você falou agora, que é o Estrelas Além do Tempo, é o seguinte, eu também acho que tem essa coisa Otávia Spenceriana de querer educar o branco, mas eu acho que no Estrelas Além do Tempo, que é um filme que a gente comentou e a gente até foi benevolente com ele, eu acho que é um filme, nesse sentido, inofensivo, porque ele não quer dar palavra final sobre nada, ele quer ser mesmo um crowd pleaser sem entrar em grandes questões. Tipo assim, o negro merece ser visto, ele tem valor, tal. Legal, beleza. Ele não vai entrar numa discussão de racismo profunda como o Green Book poderia entrar, na verdade. O Green Book eu acho muito mais pretencioso nesse sentido. E assim, talvez seja um pretencioso que ele não sabe que está sendo pretencioso, porque ele não encara aquilo como uma grande questão. Pois é, né? Talvez isso. Ou como uma questão muito... Isso. Eu tenho também amigos negros. É basicamente isso. Inclusive eu tenho um amigo, o Paulo Negão. Mas enfim... Talvez isso pode ser. Talvez o tom light do filme tenha a ver com isso, com não ter dado o peso que o tema talvez mereça, né? Mas acho por exemplo, dá esse tema, dá esse peso na cena que seria a cena crucial, que tem uma discussão dos dois na rua, onde o Mahershala fala algumas verdades, digamos assim, sobre a questão racial. Verdades mais clichê do mundo, exatamente, né? Então, ali o filme fala, olha como agora, um momento sério. Até agora tava fazendo sério com comédia. Agora olha só, e olha esse discurso aqui, ó, que vai ser porque do Oscar. O filme tenta alternar momentos ali sobre a amizade dos dois e questões sociais. Então, eles têm uma discussão no carro, depois tem uma cena de prisão. Eles têm outra discussão, aí tem uma cena em que um é impedido de entrar no restaurante. Ele vai tentando alternar uma coisa com a outra. O problema é que ele pontua de um jeito tão... tudo errado, tão banal, né? É tudo muito banal. E aí ele vai, por exemplo, os dois vão para um bar negro e tal, porque é o outro lado. Vamos levar para o outro lado agora. E aí é totalmente Aí o que acontece, vou dar um spoiler, desculpa, vou dar um spoiler mesmo. Aí o que acontece, quando ele sai do restaurante, do bar, o carro dele tá sendo roubado. No bar negro, o carro dele tá sendo roubado, entendeu? Então, assim... tipo assim, vou mostrar o outro lado. É puxado, gente. Mas aí ele volta pro mesmo preconceito, o mesmo racismo, a mesma... É porque ele não tem a densidade, ele quer ser um pouco complexo em algumas discussões, ele não tem essa densidade pra ser complexo, né? Ele não... Piscininha de criança. Tem toda uma piada ali que corre no filme sobre frango frito, que também é deplorável, KFC, né? Que seria a comida que os negros gostariam de comer e o personagem negro não gosta de comer e aos poucos ele vai gostando. Até aí eu acho que tem uma coisa... tá baixando já. Tem uma coisa um pouco histórica aí. O frango frito é muito consumido no Harlem, por exemplo. Mas no Harlem, por exemplo, é um prato típico de um restaurante bem famoso lá, que eu até fui quando eu tava nas férias lá. O prato principal é frango frito.
Então acho que existe, assim, mas da maneira que é colocado no filme... Que é colocado como uma superação que o branco tenta ensinar pro negro. O negro culto e rico, culto a né? ser negro, né? E solitário, e deprimido. Então, a ser negro, isso me deprime, meu Deus, pelo amor. Muito puxado, né? Muito puxado. Antes que chegue no zero as notas. Mas você viu, maldito tempo em que a gente vive que fez a gente discutir o Green Book como um filme muito sério, pra problematizar desse jeito, profundamente. Um filme que quer só fazer as pessoas se divertirem numa tarde de sábado. Pois é, esse é o grande problema, né? Chico Firman. Eu vou dar nota 2 pra esse filme. Nota 2 de Chico Firman. Thiago Faria. Vou dar nota 4. Me sentindo culpado, mas é por causa do Peter Farrelly. Eu acho que ele merece uma notinha aí, os 4 pra ele, pra direção dele. Muito bem. Eu vou dar nota 3,5. Com isso ele ficou com 32 do Metavaranda e Green Book caiu, as páginas voaram. Vai ser o vencedor do Oscar com a nota mais baixa desde Crash? Não vão fazer isso com a gente. Não vão. Vamos guardar essa possibilidade para daqui mais algumas semanas. Nossa, se for vencedor do Oscar, gente, olha, eu não vou prometer porque eu gosto muito de assistir o Oscar. Mas de apostar, de fazer mais assim. Não dá nem vontade de continuar vendo o Oscar depois de o Chico, premiações desse. Pra você se animar um pouco, vamos falar de Puxadinho da Varanda? Vamos, mas começa com você que eu esqueci qual era o que eu ia falar. Muito bem. Tô procurando aqui. Eu vou destacar um festival que eu já destaquei o ano passado, alguns dos varandeiros puderam assistir, esse ano também podem assistir, que é o My French Film Festival, que está disponível, gratuito, é só entrar no site myfrenchfilmfestival.com.br, se eu não me engano, é só entrar lá. Até dia 18 de fevereiro, todos os filmes estão disponíveis, eu vi uns 2 ou 3, e teve um que me chamou a atenção, que chama-se Guy, que é um documentário, um docudrama sobre um jornalista que descobre que o pai dele era um cantor famoso francês. Eu diria que seria Fábio Júnior sem o deboche. Era o Fiuk, então. Não, Fábio Júnior, tipo das canções, sabe? Mas um pouco... Fábio Júnior sem deboche seria Roberto Carlos. Entre Fábio Júnior e Roberto Carlos. É que eu não falo Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos é muito famoso. Ele não era e o Fábio Júnior não. Não, o Gui, esqueci o nome completo dele, não é o Roberto Carlos da França, entendeu? Mas é um cantor naquele tipo de música, naquela época. E o Guy Jamé, chama o cantor. E o jornalista vai fazer fala que vai fazer um documentário sobre o Guy Jamé e, na verdade, tá fazendo um documentário sobre quem se tornou o pai dele, até então desconhecido, agora já em fim de carreira, de cabelinhos brancos, já com saúde, não vou dizer debilitada, mas não tão jovial assim. E aí a trama se desenrola entre mostrar o Guy Jamé em seus momentos de altos e baixos e essa coisa de tentar encontrar o momento de contar pro seu personagem que ele, na verdade, é o pai dele. É um filme, pra mim, que foi inesperado, é um filme que encerrou uma das mostras paralelas de Cannes. Pra mim, eu não tava contando muito pro filme e achei interessante. Guy, G-U-Y. Ah, tá. Por isso que eu não achei aqui procurando. Talvez. Esse é o meu destaque. Tá, eu vou falar de um filme que estreou agora, eu não sei, acho que vocês não viram, só eu que vi, que é o Creed 2, né, que não é mais dirigido pelo Ryan Coogler, porque ele estava fazendo um projeto um pouco maior chamado Pantera Negra. Eu desanimei quando eu vi que não era dele. É de um cara chamado Steve Caple Jr. Ele retoma, né, obviamente, os personagens do Creed, né, que é uma continuação meio torta do Rock. Um spin-off. É um spin-off, exatamente, é um spin-off do Rock. Esse filme é escrito pelo Sylvester Stallone, com mais alguém, e tem todas as limitações que o Sylvester Stallone tem, assim. É um filme que eu acho que ele tá tão confortável naquela situação, sei lá, do Stallone de conhecer o personagem, ser o personagem dele, da carreira, da vida dele e tal, que ele meio que não consegue meio se aprofundar muito no estudo do personagem. E ele tem atores muito bons, assim, o Michael B. Jordan e a Tessa Thompson eu acho muito bons. Então, a química dos dois está lá, só que o filme ele é muito moldado na trajetória de qualquer filme de boxe. O grande vilão aparece, temos lá o
a derrota, enfim, e aí vai pra frente, assim. E também é um quase filme Karate Kid. E eu não vi, você me corrija, mas é um filme também que volta a beber na fonte de rock, porque... Volta totalmente, porque o grande personagem é o filho do Dolph Lundgren, né? Do Drago, que é o Ivan Drago. E é do Rock 4, acho. Do Rock alguma coisa, não sei. Acho que o 3 é o antigo BA, é o 4. Aí ele sabe mais do que eu, já não sei. Eu vi ano passado os filmes do Rock. Eu acho meio preguiçoso, na verdade, assim, acho muito confortável, acho que não vai muito pra lugar nenhum, não tem grandes discussões. Ele podia amarrar o filme com a discussão que aparece mais pro final, que é de paternidade, porque existem 3 tipos de paternidade ali, 3 paternidades ali, que é o Stallone com o filho dele, o Dolph Lundgren com o filho dele e o Michael B. Jordan com o pai dele que já morreu, né? O peso de ser o filho do Apollo Creed. Então, se ele amarrasse o filme por aí, eu acho que seria um filme muito interessante, muito legal, mas eu acho que isso fica muito solto, muito nas pontas e termina meio que se rendendo aos clichês de filme de boxe, assim, infelizmente. Muito bem. Thiago Faria. Vamos lá pro puxadinho. Depois de ter falado mal de tudo hoje, né? Eu tô numa fase boa. Tô bem. Né? Aquela pessoa simpática. A gente elogiou a favorita, então nesse ponto... A novela, né? Mas Fala da novela favorita, era uma novela bem melhor boa, que o filme. Nossa, 1000 vezes melhor. Meu Deus. Enfim, Patrícia Pilar, Cláudia Raia. Enfim, Cláudia Raia. Vamos voltar pro puxadinho. Não é isso, puxadinho. Não é pra ligar no Viva e assistir a favorita. É uma série que eu tô vendo na Netflix que eu tenho gostado muito. Não terminei ainda, então não posso dar o veredito. Chama Sex Education, tá fazendo sucesso. Uma série britânica, criada pela Laurie Nunn. E sobre um adolescente bem travado que tem uma mãe que é uma terapeuta sexual. Ela é interpretada pela Gillian Anderson, a Scully, do Arquivo X, e ela tá incrível nesse papel, tá totalmente diferente do que você imagina. Eu demorei metade de um capítulo pra perceber que ela era a Gillian Anderson, e olha que eu sou fã do Arquivo X, eu vi aquilo inteiro. Caramba! Ela tá muito bem, ela tá loura, tá totalmente diferente. Eu tive num filme ela de época, eu achei ela bem fraca, mas fraca? Antigo. Então assista Sex Education. Assista Sex Education. Anderson. Eu adoro o Arquivo X, mas eu não lembro do filme. Não foi A Essência de uma Paixão, não, né? Como é que chama? A Essência de uma Paixão, do Terence Davis. Não. Se foi, nossa amizade tá acabando aqui agora. Então, falando sobre Sex Education, a trama, a sinopse e tudo, o ponto de partida é bem simples, porque esse garoto muito travado, filho de uma terapeuta sexual, convive ali com uma mãe super moderna, super liberal e tranquila em relação a questões sexuais. O que acontece? Ele vira um mini terapeuta no colégio dele para os amiguinhos dele. Só. Então essa é a ideia. Como narrativa é uma série bem feia, assim, muito bem bolada, como diria o Silvio Santos. Tá tudo nos lugares, os personagens são muito bem desenvolvidos, os atores são carismáticos, então ela funciona dessa maneira. O que ela tem que vai além disso, que as boas séries todas têm, é que ela traz discussões sobre sexualidade que são muito diferentes do que a gente costuma ver tanto no cinema quanto em seriados. É um assunto que caiu um pouco de moda, e essa série ela vai além do que de um American Pie, por exemplo, que seria a comédia adolescente sobre sexo. É uma comédia adolescente sobre sexo, mas que explora questões muito atuais sobre diversidade e sobre como dramas adolescentes estão muito ligados em alguma medida a dificuldades de se abrir em questões sexuais até também e também psicológicas e de relações de amizade, afetivas. É uma série que surpreende por discussões que ela traz e que satisfaz muito no feijão com arroz. Então, por enquanto, nesse ano é o que eu vi de mais interessante, Sex Education. Muito legal. Ô, Chico, você prometeu que nós íamos falar de um outro filme hoje, que nós estávamos com o tempo estourado na semana passada. Qual que era mesmo? A gente vai deixar para a próxima semana. Qual que era mesmo? Não sei. Eu falei para você? Falou? Private Life, que é o nome. Private Life. Ah, verdade, Private Life.
É um drama... Você assistiu, Michel? Eu assisti. É um drama feito pela Netflix, né? Com a Catherine Han. Mais uma chance? Mais uma chance no Brasil. E a Catherine Han e o Paul Giamatti são um casal que quer ter um filho, mas não consegue. E aí eles recorrem à filha bem jovenzinha, quase pós-adolescente de um casal de amigos, e dá o maior problema. E é uma comédia bem interessante, né? Como é o nome da diretora mesmo? É a Tamara Jenkins, que é daquele filme A Família Savage, eu acho. Esse mesmo. E eu gosto muito dos atores, eu acho os atores muito bem, principalmente a adolescente, não, a jovem, que eu não lembro o nome dela agora. Eu acho que eles têm uma química muito boa. É uma comédia dramática, né? Então tem uma pegada um pouco mais humanista, vamos dizer assim, mas não deixa de ser uma comédia. A Catherine Han é uma comediante, naturalmente, assim. Gosto do filme, mas não sou tão fã, assim. Eu acho que ele não... Aquele filme que não tocou no meu coraçãozinho. Eu também não, é isso. Mas é um filme interessante, é um filme que eu acho que vale a pena ver. Vale a pena dar vale play a pena. nele, mas não esperem... Eu acho que ele Netflix, mira porque não numa comédia dramática tipo Woody Allen, talvez, e enfim. E acerta no Peter Farrelly. Não, nenhum dos dois fica no não, caminho. não. Até porque a comédia Mas é legal, bem longe, é um filme comédia interessante. de levezinha, assim. Não, tem bastante comédia. Tem bastante. E aí, Thiago, agora chegou o momento que o Chico vai apresentar Cantinho do Ouvinte. com o Thiago Faria. Olha, agradecer nossos ouvintes, porque muitos comentários essa semana, do jeito que a gente gosta. Tem tantos que eu não vou conseguir ler nem metade deles. Vocês escreveram lá no nosso blog cinemanavaranda.com. O episódio era sobre indicados ao Oscar, facilitou, né, o tema, todo mundo quer falar sobre esse assunto. Também foi sobre vidro, muitos comentários sobre vidro, sabia que a gente tem um fã-clube Shyamalan-ico aqui no nosso... Claro que a gente não sabia. Me surpreendi. Pois é. Espero comentários sobre Peter Farrelly, tá? Não me decepcionem, ouvintes da varanda. Cafarnaum, ninguém quis comentar sobre o filme. Porque, afinal, a gente já sofre demais nessa vida pra ver Cafarnaum. Será que ninguém falou, nem no Twitter? Não, ninguém falou. Tudo bem. Eu tenho que ler o comentário do Carlos Lira sobre Shyamalan, porque ele é muito fã do Shyamalan. Então ele diz o seguinte: tamo junto, Chico, ninguém larga a mão de ninguém. Meu brother, cara. Shy Resistência, a hashtag dele aqui. Agora falando sério, Vidro é uma obra com todas as virtudes de Shyamalan e também com todos os seus defeitos. Como admirador do cinema como arte, acho isso lindo demais. O risco assumido pelo diretor indiano. Risco esse que faz de Vidro uma antítese aos filmes da Marvel e da DC, mesmo dirigidos pelo Christopher Nolan. Sendo por isso uma obra fora do quadrado dos filmes de heróis e de vilões. Em Vidro não se busca grandeza ou espetáculo, como ocorre em Vingadores ou Batman. Não por acaso a luta final se dá num estacionamento. O que Vidro fala, basicamente, se é que podemos dizer isso, é sobre as incertezas da natureza humana, sobre as incertezas dentro das certezas. Achei bem bonita essa parte, não entendi, mas achei bem. Sobre a invenção dos mitos e, com os mitos, a invenção da realidade, fantasia. Para Shyamalan, fantasia e realidade pertencem à mesma face da moeda. Grande filme. Thiago e Michel, vocês perderam pontos comigo. Muito bem. Nós intimamos um varandeiro a responder e fez um comentário crítica, um livro que todo mundo tem que ler, né? Pois é, é até difícil ler o texto do Pedro Lovalo. Entrem lá no blog e lê. cinemanavaranda.com. Foi muito, muito, muito bom o texto do Pedro. Ele lê gosta uma muito frase, do pelo menos, vai. Eu vou ler esse trecho que eu gostei. Vai ler o texto que ele gostou. Tá vendo, Pedro Lovalo, né? Ele falou que gosta de acreditar que existem pelo menos 2 tipos de obras-primas. Aquelas que são redondinhas e perfeitas, filmes que parecem muito bem acabados em todos os mínimos detalhes, como, por exemplo, Cidadão Kane, e as obras-primas transgressoras, que não almejam e praticamente se orgulham de suas imperfeições. Os filmes mais radicais do Godard, por exemplo. Acho que os filmes do Shyamalan pertencem ao segundo grupo, pois ele me parece um cineasta muito mais interessado em desenvolver suas ideias do seu jeito do que representá-las de forma mais tradicional. Creio que as imperfeições de seus filmes sejam justamente o que faz deles algo tão especial. Sinceramente,
Não duvido que muitos pequenos problemas de acabamento sejam propositais. Afinal, não faria sentido para um cineasta que versa sobre a fé na ficção buscar a manutenção de um pacto de crença espectador-filme, colocando o próprio filme sobre questionamento. Ele está fazendo uma pergunta. Ele diz que o Shyamalan busca essa fé na ficção. Então, o próprio filme, às vezes, se coloca sob questionamento. Pedro, tá um texto... Tá muito bem argumentado. Eu usaria todo esse parágrafo para defender os irmãos Faraday. As imperfeições são perfeitas. E o que é ruim é bom. Entendi. E o que dizem que é ruim logo é maravilhoso. Entendi. É isso. Perfeitamente explicado. Tá aí. Obrigado, Pedro, pelo seu comentário. Desculpa se eu li aqui de um jeito meio truncado. O Marduk, o correspondente desenviado, tem se superado aqui nos comentários. Quem é essa pessoa? Semana após semana, Marduk... Até o nosso querido Leonardo Aquino disse que ele é o melhor comentarista. Eu tô começando a achar que é pseudônimo de um de vocês para colocar o lado José Simão para fora. Será o Chico, a Cris, todos juntos? Olha, eu não duvidaria se fosse o Chico. Porque... Se você acompanha todo domingo a nossa coluna do Bombeirão, né, no Facebook, você sabe do que ele é capaz. Sabe do que ele é capaz. De iogurte lá que toma dos vivos. O Vebs mandou uma mensagem dizendo que gargalhou no momento Facas Guinso da semana passada. E o arroba... Eu não consigo falar o nome dele aqui. HSA Leza. A Galeza. A Galeza, é isso. A Galeza! Ele disse que, olha, a combinação do Fire Festival é sensacional. O doc é interessante, e assim vai. Ele comenta aqui bastante coisa no Twitter. Posso só ler um trecho do Marduk, o correspondente, que é o nosso por melhor favor, comentarista do momento. Sério candidato ao troféu Henrique Miura. Quanto ao Oscar, essas indicações podem explodir a qualquer momento. Pantera Negra, sério, é o melhor filme. Nasce uma Estrela... Lady Gaga chorando foi o nosso melhor, como raça humana, digo. E o Quaron só me convence botando a empregada lá no espaço. Isso sim. E junto com Ryan Gosling. Não aceito menos do que isso. Aí ele abre um parênteses, pior que eu quase chorei em Roma. Hipocrisia minha aqui. Ele tá falando mal de um filme que ele... Enfim. Aí ele vem, cadê First Reformed? Cadê aquele outro filme lá que eu esqueci? E o William Dafoe... Nem merece um Oscar, tenha que banhar ele a ouro, sem massagem. E o Queen pode ganhar de melhor filme, viu? Já pensou Chico, já pensou Cris? Melhor quebrar ele em 2 logo. Metade vai pro Green Book e metade para O Veredito de 83, que ele queria que ganhasse. Enfim, é um comentário enlouquecido. Leiam. É um comentário tipo comédias dos irmãos Farrelly. Eu não sei ainda qual foi esse filme. É de 82. Eu não... Concorreu ao Oscar em 83. Paul Newman. Mas eu concordo como é que é? No coração da escuridão poderia ter tido mais indicação. Eu defendo desde sempre a indicação de Amanda Seyfried como melhor atriz coadjuvante. Ninguém concorda comigo que ninguém indicou a ela nada, nenhum prêmio de crítico. Nem o pessoal do prêmio de crítico da Santa Cecília votou na... de você. Não adianta. Frequenta vitalmente. Vitor Matheus, tenho a impressão que Vice é o destino de uma nação desse ano. Filme biográfico sobre um político careca, gordo e de óculos, com atores principais participando da trilogia do Batman de Christopher Nolan. Vamos com calma. Vamos com calma. Depois dessa, eu só posso dizer pra vocês muito obrigado, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.